Olá, minha gente. Deus nos abençoe. Que bênção poder estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu, o meu filhão Lucas, amém? E um convidado muito querido, amém? De muitos anos, um amigo que nós aprendemos a amar. Mítica. Figura que? Elítica? Mítica. Mítica. Uma figura mítica. Vou fazer minhas palavras de festa. As muitas letras o fazem delirar. O lendário Carlinho. Carlinhos. E aí, pessoal, beleza? Que já foi Prazer estar aqui. Já foi de Vila Isabel. Carlinhos Já de Vila fui da Isabel. BI de Vila Isabel, agora eu sou do Meia. Agora é do Meia. Já tá no médio, já tem um tempão. Já, pô, a igreja do lado Desde da minha... quando fundou, Cara, né? a igreja do lado da minha casa, vou a pé, pô, não quero outra coisa. Antigamente, Vila Isabel, na viagem de ônibus, horrenda pra ir e voltar. Agora, do lado de casa, uma beleza. Prazer estar aqui, pessoal. Que bom, que Alegria bom. estar aqui com vocês. Carlinhos, você, assim como eu, o Lucas e quem sabe centenas de milhares de outras pessoas tiveram o privilégio de nascer em um lar evangélico. Eu estou falando isso porque a gente tem recebido aqui irmãos queridos que contam suas histórias e em suas histórias a gente percebe que eles mergulharam Sim. de maneira profunda. Como diz o amigo meu, Felipe Gigante, que você conhece bem. Conheço, tá em Portugal. Testemunho. Experimentaram um pouco, quase tudo que o mundo lhes oferecia na época em que eles eram mais jovens. Não é? Mas não é o seu caso. Você nasceu num lar evangélico. Você está do outro lado. Você está entendendo? Do outro lado da história. Da história. Eu nunca fui ex, nada. Exatamente, é que nem eu. E teve uma época que eu até me grilava com isso, que eu ia ver o pessoal dar testemunho na igreja, o pessoal contava aquelas histórias horrendas, né? Que matou criancinha, matou velhinha, aquelas coisas. Poxa, não tem nada pra contar. Dá vontade de sair da igreja, fazer umas besteiras e voltar só pra ter uma história pra Só contar. para ter uma história e ter um aplauso, né? Porque parece também que é meio que isso, né? Tem uma cultura de testemunho. É uma que já- gourmetização do testemunho, né? Que é tipo, nossa, É uma testemunho, valorização, né? exatamente. Mas eu acho que tem para todos os gostos, né? Porque Romantiza a multiforme sabedoria de Deus se manifesta a cada um de um jeito, né? Verdade. Então, assim, você ser criado na igreja tem vantagens e desvantagens, como tudo, né? Mas eu fui criado numa igrejinha lá do Catete, chamada Igreja Metodista, que eu tenho um carinho enorme até hoje. Ela é toda de pedra, sabe? Um templo do século XIX. É mesmo? Acho que Linda, linda igreja, linda. Foi uma das primeiras igrejas construídas no Rio de Janeiro, no Brasil, com formato de igreja. Porque vocês sabem que na época do Império, colônia e Império também, o Brasil tinha uma religião oficial, o catolicismo. E havia uma lei do Império que proibia a construção religiosa de qualquer confissão que não fosse católica com aspecto externo de igreja. Entendi. Então podia fazer uma casa, mas não podia botar uma cruz, não podia colocar torres. E essa igreja metodista do Catete, que eu frequentei quando criança, que está lá até hoje, é tombada pelo patrimônio. É igreja, Lucas. Toda de pedra, com arquitetura neogótica, porque tem origem britânica o metodismo, né? E foi construído na década de 1880, ainda na vigência dessa lei que restringia os templos. Então é uma igreja pioneira. É uma igreja que foi um marco na liberdade religiosa do Brasil. Que E legal. eu fui criado lá, olha que legal. Que legal, cara. Que legal. E tempos depois, muitos anos depois, voltei lá para me casar, em 1993. É mesmo? Casei numa igreja, joinha, lindinha. Vocês qual década, Carlinho? Eu? É. A minha década de nascimento? É. Bom, eu sou de 67, nasci no estado da Guanabara. Aí, né? Sou guanabarense, sou guanabarino, sei lá. E assim, a minha mãe era da igreja congregacional de Paracambi, no interior que ela vivia. Quando ela veio para o Rio, ela naturalmente conduziu os filhos para uma igreja, né? Isso. Como a gente morava no bairro do Flamengo, e essa igreja fica pertinho do Flamengo, dá para ir a pé, como hoje no Meia dá para ir a pé, a gente aproveitou para frequentar essa igreja. Era uma igreja muito legal, pastor. Uma igreja assim. Existe, na época, né, nos anos 70, principalmente 70 e 80, existia uma diferenciação muito grande entre crentes tradicionais e crentes pentecostais. Vocês lembram dessa época? Lembro, Principalmente você lembro. lembra Eu dessa não época. lembro muito. Você chegou um pouquinho Aquele depois. da década de 90. Mas era uma coisa tão assim exacerbada que havia épocas dos crentes chamados pentecostais não se dirigirem aos crentes tradicionais e tampouco considerarem como irmãos. Era uma rixa forte. Era uma rixa forte, era uma coisa assim que dividia as igrejas e que não somava em nada. Era um preconceito de uma parte com a outra. O pentecostal dizia que o tradicional era frio demais, era geladeira, e o tradicional dizia que o pentecostal era desvario, era loucura, Era aquela doido, coisa toda. Então, fanático. assim, havia essa diferenciação, essa divisão que não fazia nada bem para o evangelho no Brasil como um todo. Mas voltando ao assunto, a igreja metodista na qual eu fui criado é uma igreja muito tradicional, metodista do Brasil, ortodoxa, protestante, tinha coral, aquela coisa toda. Mas era uma igreja fantástica, porque tinha uma escola bíblica dominical muito forte.
A base era muito boa, a pregação da palavra era muito ortodoxa, porque tinha aquela tradição britânica do metodismo que veio para cá. Então eu fiquei lá até 10 anos de idade, 10, 11 anos, até que na época que a Maranata se reunia na ABI, um tio paterno, que já é falecido, ele era de Petrópolis, mas quando ele veio morar no Rio, presbiteriano que era, ele procurou uma igreja para frequentar. E frequentou onde? A ABI. Mas, Carlinho, apesar de você ter nascido num lar cristão e ter toda Sim, uma tradição base cristã, né? de tradição cristã, ter toda uma base bíblica, o mundo sempre foi mundo e cada período do mundo atrai um grupo de pessoas próprias desse período, Sim. não é verdade? Assim como eu também vivi no mundo, na igreja, e tinha as coisas do mundo que me chamavam a atenção. Sim, que eram sedutoras às vezes. Exatamente. Né? Você via todo mundo fazendo, Como né? é que Coisa de você... cada época. Você via aquela... Como é que você fazia, As coisas cara? mudam, mas a atração é sempre a mesma. É sempre a mesma. É sempre a mesma. É. Talvez agora um pouco mais agudizado, um pouco mais intensa por causa da tal rede social, né? Mais agora rápido, sim. E você tem as coisas dentro de casa. Exatamente. Você fica vulnerável. No nosso tempo, no tempo que a gente era jovem, né? Você tinha que ir ao encontro das coisas. Mas você queria falar exatamente o quê? Eu queria saber como é que você conseguiu, dentro do seu tempo, do nível de tentações, Se esquivar, né? se esquivar, se guardar. O que foi que te Porque prendeu? muita gente acaba deixando o evangelho. Sim, muitas não é pessoas verdade? do meu tempo saíram e nunca mais voltaram. Exatamente. Ou saíram e voltaram meio arrebentados depois. E você continuou dentro do evangelho, crente, servindo a Jesus. Eu acho o com seu seguinte, coração. quando a sua base é muito bem fundamentada, quando você aprende os princípios da fé de uma maneira sólida, e acima de tudo, não só aprende, mas vê as pessoas que pregam para você, as pessoas que te ensinam, os seus pais na fé, você vê que eles têm uma seriedade, isso serve muito de estímulo, porque isso dá credibilidade. Mas é claro, você vai ficando adolescente, vai ficando jovem. Eu estudei jornalismo, né? E na faculdade de jornalismo, naquele tempo, nos 80, irmão, todo mundo fumava maconha o tempo todo todo. mundo, geral. Até Todo hoje, isso mundo é- ia pra bandalho o tempo Eu todo. também estudei jornalismo, continua a mesma coisa. Você continua, pois é. Há exemplos, né? Continua a mesma coisa. Então, assim, os convites eram muitos pra tudo. Libertinagem, droga, tal, aquela coisa toda. Mas, assim, aquilo nunca me atraiu, na verdade. Porque eu conhecia um outro lado. E esse outro lado fazia muito mais sentido pra mim do que aquilo que aquelas pessoas experimentavam. Então, assim, quando você aprende de uma maneira e aquilo entra no teu coração, você pode até dar uma saída. Você pode até fazer alguma Cometer um coisa. deslize, né? E ter um deslize que pode ser maior ou menor, mas assim, aquela coisa fica. É muito sólido, né? o É que foi como se você construído. aprendesse, Lucas, que tem uma linha vermelha diante de você que você não pode ultrapassar. Então você chega até pertinho dela. Mas quando chegar pertinho para ultrapassar, eu escutava as vozes dos nossos pais na fé. A voz da Dona Zenilda, lê a Bíblia. Aí não tem mais assim, meu irmão. Você falou, parece até uma assombração. Não é uma assombração, mas é aquela coisa que enche. Lê a Bíblia, meu filho. Então, aquela coisa assim. E você vê as pessoas que são os exemplos para você, os mais velhos que você, Correto. a vida que essas pessoas levam, você fala: esse cara tem uma vida legal. Eu quero ter uma vida como a dele. E você acaba, e Deus te guarda, né? E Deus acaba te guardando, e Deus acaba agindo com você com misericórdia, colocando ao seu lado pessoas que mantêm você naquilo ali, mantêm você naquele redil espiritual. Não estou falando de igreja, Certo. mas te mantém naquela ambiência de espiritualidade. Amizades cristãs contribuem muito. E eu estou né? falando, Lucas, da juventude evangélica dos anos 70 e 80, que a pegada era muito forte. Era, né? A pegada de evangelismo era muito forte. Tinha muita coisa pra fazer. Tinha muita coisa a fazer. Tinha aquela preocupação, o pastor vai lembrar disso, com a volta de Jesus. É verdade. Então, aquelas coisas. A gente a Jaqueline, minha esposa, que fala isso. Você sentava no ônibus e sentava uma pessoa do teu lado, você ficava, eu tenho que dar um folheto para essa pessoa, que se essa pessoa morrer sem conhecer Jesus, o sangue dessa pessoa vai cair nas minhas mãos. Era uma coisa até dramática. Eu acho que o perigo da bomba atômica nessa época era também muito Sim, contribuinte. exatamente. Lá na União Soviética, o nego podia apertar o botão, de repente, verdade. acabava A com o qualquer mundo. momento o mundo podia explodir nos anos Podia 70. explodir, Mas havia, Lucas, aquela questão de um compromisso muito forte. Um compromisso muito forte, eu não digo necessariamente a instituição igreja, mas um compromisso à fé, um compromisso ao modo de vida de ser crente. Tinha até uma banda da época, o Rebanho, que vocês conhecem, que tinha uma música, deixa um verso que era sensacional. É um barato essa vida de crente. E era um barato, continua sendo. Mas quando você é jovem, pastor, você sabe disso, tudo é mais intenso. A Né? gente era tão envolvido com a coisa que A igreja, não dava tempo de a ambiência você. da igreja acaba sendo o norte da sua vida. E Ainda nos mais- guarda, né, cara? Ainda mais eu, que era mais pobrinho, não tinha muita grana pra fazer muita coisa, então era na igreja que era festa, na igreja que era o convívio social, isso era muito bom.
Aliás, existe hoje, vocês sabem muito bem disso, uma crítica à chamada igreja institucionalizada, né? A igreja do CNPJ, não é grande, não vale muita coisa. Eu acho isso uma bobagem, porque não estou falando de CNPJ, eu estou falando de uma comunidade de fé. Nós estamos vindo hoje no sepultamento de uma irmã muito querida lá do MEC, que faleceu. Exatamente. Vocês foram no enterro. Aquela multidão em volta das pessoas. Aquela multidão que foi prestigiar o enterro, foi levar apoio àquela família. Exatamente. Então, a família da fé, a igreja, ela serve como um amparo que você tem diante do mundo. É verdade. Um amparo diante das dificuldades da vida, um amparo diante dos dramas da E vida. até na tentação você encontra respaldo na igreja para Exatamente. você não cair de cabeça. Exatamente. O Pedro Borel que esteve aqui nessa bancada. Aliás, essa bancada teve Leandro Marques, Pedro do Borel, Paulo Brito, pai e filho. Davi Silveira. Davi Silveira. Eu fico pensando, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou contar nessa mesa onde essas feras do evangelho estiveram? Mas o Pedro contou aqui, eu lembro disso, que ele contou que um dia chegou em Vila Isabel doidão. Sim. Tinha fumado o Beato Salu, né? Nunca tinha ouvido falar de Beato Salu, pra mim era tocha, não, personagem de novela. Só quem sabe o que é isso é o Marcos. Exatamente, o Max sabe. O Max sabe. Mas ele falou do Beato Salu, que fumou um baseadão e chegou na igreja com o olho injetado. Eu lembro desse dia. Uhum. E ele chegou, tá tudo perdido pra mim. Eu falei, cara, claro que não, Jesus te ama. Simples assim. Acolhimento. Então, quando você chega na igreja e quando você, mesmo que você tenha suas dificuldades na vida, seus perrengues, seus pecados, você é acolhido por semelhantes a você, pessoas que vivem as mesmas coisas, pessoas que vivem no mesmo mundo, ganham o mesmo salário, parecido, andam de ônibus como você. Isso tem uma legitimidade espiritual tão grande, pastor, que é isso que segura você no evangelho. Amém. Além, é claro, da palavra de Deus e do Senhor, claro. Mas eu estou falando Esse aqui... é o fundamento. Eu estou falando aqui, exato, é o fundamento. Mas os relacionamentos horizontais são É muito importantes. importantíssimo. É importantíssimo. É. E isso a igreja tem. Se o mundo soubesse. O mundo... É engraçado esse negócio de mundo, né? Que no nosso tempo era igreja e mundo, né? Era uma dicotomia muito grande. E se dizia, você não deve fazer certas coisas lá fora porque é coisa do mundo. Sim. Havia alguns exageros, viu, Lucas? Sim. Havia alguns exageros. Não podia escutar rock, por exemplo. Não podia tocar rock na igreja. A gente chegava e metia a mão na guitarra. Aquela coisa de jovem, né? Mas essa distância, ao mesmo tempo em que deixava muitas pessoas um pouco alienadas da vida, em contrapartida, mantinham aquela linha vermelha. Talvez, de uns tempos para cá, a coisa ficou tão volátil, o que é igreja, o que é mundo, que essa linha está um pouco tênue. Exatamente. Então, os que são daqui transitam lá com facilidade e os que são de lá transitam aqui com O que é facilidade. muito ruim. Não que os de fora não devam transitar. Devem transitar, então nós são bem-vindos. Exatamente. Mas você não tem aquele discurso da conversão, É. da mudança de vida. É isso que é Parece que a diferente. pessoa não tem choque mais. O fenômeno de- da conversão. De diferença. Exatamente. Então, você fala, estou no processo de conversão. É. Estou mudando, mas aquela coisa que não termina nunca. Exatamente. Então fica uma zona de penumbra, uma coisa meio cinzenta, que você não sabe o que é que não é, mas saiu do assunto, vai. Me conta A pauta de vocês. como é que você conseguiu, porque você falou de uma igreja tradicionalíssima. Sim, eu era criança. Como é que tu vai parar na Maranata, que é uma igreja avivada? Exatamente, porque tinha essa Bem família. diferente, né? Completamente. E naquela época mais ainda. Exatamente. Naquela época mais ainda. Na igreja metodista. Era na o qual outro nós lado fomos- da rixa. Exatamente, é o outro lado da rixa. O inário, aquela coisa tradicional, Exato. do pastor pregar. Isso é muito legal, viu? É. Eu gosto desses ritos. Aliás, nós evangélicos ficamos tão iconoclastas com a questão das imagens por causa da reforma protestante de 500 anos atrás, que a gente aboliu completamente o simbolismo. E eu acho que isso não é legal. Os simbolismos, os ritos, você vai na igreja presbiteriana, Tem o valor, pastor, tem o valor. pastor veste aquela estola, aquilo é bonito. É bonito, Então é nós, pentecostais, por um lado, avançamos muito, mas por outro, perdemos um pouco disso. Mas eu cheguei na Maranata porque eu tinha um casal de tios. Esse tio era irmão do meu pai, muito crente, muito crente. A pessoa que chega perto fica até com medo de falar bobagem. Esse cara é santo demais. Eu vou E cair eles aqui. frequentavam a ABI. Eles eram da igreja presbiteriana, vieram morar no Rio e frequentavam a ABI. Nos chamaram, você não quer ir lá na ABI, uma reunião avivada, uma reunião animada. E a gente já não estava muito frequente na Metodista, já estava naquela fase. Meus irmãos são mais velhos do que eu, já estavam entrando na juventude, já estavam dando seus passeios fora, a gente não estava muito frequente na igreja. Quando chamaram, e quando chegou na ABI, aí foi amor à primeira vista, né, meu irmão? É Porque a mesmo? ABI era sinistra, né? Cara, a ABI naquela época, não sei se você lembra, tinha aquela porta que abria, Isso. de metal e vidro, que via uma lufada de ar-condicionado Exato. gelado, mas via uma coisa quentinha também, meu irmão. Via uma coisa... A ABI era mágico. Eu ouso dizer... Lendário. Que é lendário, e não só lendário. Na história do evangelho
no Rio de Janeiro Carioca. e também no Brasil, Aham. vamos ousar um pouquinho, a ABI foi importante. Foi. A ABI foi um marco. Foi. Porque naquele tempo as reuniões eram muito em igrejas, né, em templos. E o fato de a ABI ser uma reunião que acontecia no centro da cidade, você saía do trabalho e direto para lá. É. E a gente fazia o ar livre na Cinelândia e arrastava a galera toda para lá. Você chegou logo lá e foi se entrosando? Você chega na igreja, a ambiência da igreja te envolve, né? Eu você- cheguei com 11 anos na Manhã. Aí me colocaram na classe de Isso juniores. em 78. 78. 78. Aí me colocaram na classe de juniores. Eu já sabia mexer na Bíblia, né? Tinha um concurso bíblico, eu achava rapidinho, né? Aí você começa a fazer amizades, Luca. Você passou por isso na igreja. Você começa a fazer amizades que te prendem. E você começa a desenvolver atividades. E a Bíblia diz o quê, irmãos? A fé vem pelo ouvir. Lógico. Então você fica naquele ambiente, escutando aquelas palavras, um dia aquilo passa a fazer sentido para você. Então pessoas como eu, diferentemente do que nós falamos aqui do Leandro, o Pedro, as pessoas que tiveram uma vida fora, né, digamos assim, você não tem aquele fenômeno da conversão no dia tal. Eu me converti no dia tal. Não, você vai... Você se percebe. Você se percebe crendo. Caramba, olha só. E chega um momento, Lucas, chega um momento que todo aquele cabedal que você ouve de palavra começa a fazer sentido. Porque deixa de ser somente uma pregação e começa a fazer parte da sua vida. Então você se descobre crendo. E nessa época era tudo muito intenso, porque tudo na beira era muito intenso. Eram reuniões que envolviam quase 1000 pessoas no centro da cidade. Tinha vezes que não dava para subir todo E mundo, um ficava lá auditório embaixo. que só entrava 750, 800 pessoas. No máximo. É. Já é grande, hein? No máximo. Não, ficava gente nas filas lá embaixo. Não, nos ficava bares. gente sentada. pra caramba. E eu que chegava cedo com a minha mãe para ficar sentadinho na terceira fila, começava a encher a igreja, aí vi o Paulo Monteiro. Paulo Monteiro, nosso querido diácono, decano. Paulo Monteiro me cutucava. Você, ó, vai sentar no degrau, dá esse lugar para uma senhora. E eu ficava, pau da vida. Eu falava, mãe, lá vem aquele velho chato mandar eu sair do meu lugar. Eu conto isso para hoje, Paulo ele morre de Monteiro é rir, cara. Mas depois eu entendi. Lógico. Você dá o seu lugar é uma atitude missionária, irmão. É verdade. Para que alguém sente ali, escute a palavra de Deus. E a palavra de Deus era pregada com graça, irmão. Era, né? Eram reuniões memoráveis. Ali acontecia coisa, a gente egresso de uma igreja tradicional, endemoniados sendo libertos, pessoas relatando curas divinas, pessoas dando testemunhos de mudança de vida mesmo. Então tudo aquilo era muito forte, tudo aquilo era muito intenso. Então, voltando à primeira pergunta que você fez, o que segurou a mim e muitas pessoas da minha geração no evangelho esse tempo todo? Essa base. Foi ver aquilo que acontecia lá. E acontecia coisas assim que você ficava perplexo. Era a mão de Deus agindo de uma maneira muito intensa. Não que isso não aconteça hoje, mas ali parece que havia uma certa purezinha de alma. Uma simplicidade. Simplicidade de todos seria nós. a palavra. É. Simplicidade seria a palavra. Porque você tinha um médico dirigindo a reunião, que era o pastor Paulo Brito. Isso. Mas com despojamento, aquele jeito dele, né? É. Contando piada, aquela coisa envolvente. Muito autêntico, né? Muito autêntico. Essa autenticidade. Cheio de personalidade. Exagerada às vezes. Mas essa autenticidade dele é que fascinava as pessoas. Sim. Às vezes chamava assim, quando eu já estava trabalhando, você não quer uma reunião aqui pertinho? Vai ter um médico lá que vai dar uma palestra, vamos lá, o cara é bacana, você nem fala o que quer. Então tá, vou lá ouvir o que esse médico tem a falar. E chegava lá, cara, e era assim, o Espírito de Deus se manifestava ali. Eu tenho muita saudade. Foram, sei lá, 15, 20 anos frequentando aquele lugar. Foram Eu tenho... 32 anos de ABI. Não, eu digo assim, desde que eu cheguei, né? Exato. Então, quando eu cheguei na Maranata, só tinha reuniões na ABI. É. Né? Não havia nem as igrejas regionais como tem hoje. Né? Só que em 1980 começou a ter igreja de Caxias, Isso. porque havia muitas pessoas que vinham lá de Caxias para a ABI. Isso. Aí o pastor Paulo, vamos abrir uma igreja lá para esse pessoal. Pastor, a igreja sempre pensando no bem-estar das pessoas. Isso. E envolver as pessoas perto da sua comunidade. Começou a abrir as igrejas. Mas era só ABI. Era ABI quarta-feira, ABI quinta-feira, ABI domingo de manhã e domingo de noite. E olha como é que eram as coisas. A cidade favorecia isso. A cidade era mais segura. Mais segura. Eu e minha família, a gente saía do culto da ABI. Você fala, isso é inimaginável hoje. O culto da ABI, da ABI, nós domingos era de 6 às 8 da noite. Acabava o culto, tinha aquele happy hour depois do culto, todo mundo conversando. Quando era 9 da noite, a gente ia andando para a rua Senador Dantas para pegar o ônibus para ir para casa. E nunca aconteceu nada. É. Então, Hoje é impensável fazer uma não, coisa hoje é suicídio. Não dá. Hoje é loucura. É fazer uma coisa certeza que vai dar errado. Exatamente. É certeza. Não, então você vê, nós estamos falando, gente, de 30 anos atrás. 35 anos atrás. Na verdade, se não acontecer nada, é porque tá tendo um milagre nesse momento. Sim, mas isso restringiu muito. Por que aquela reunião foi bem sucedida? Porque todo mundo saiu do trabalho e sabia que ia chegar em casa 10, 11 horas da noite, não estava nem aí. Inclusive, uma das razões do pastor Paulo e toda a equipe ter parado com a programação com a ABI Sim. foi justamente a questão O da aumento da violência. 2012, se não me engano, que acabou, foi a 2010, violência. por aí. Acabou
mudou, porque as pessoas começaram a não frequentar mais. Ter medo de... Não, as pessoas iam, seus carros eram roubados, as pessoas eram assaltadas no caminho da ABI até a entrada do metrô, que não passa de 600 metros. Não, 600 metros mais. Estou falando, a gente andava 1 quilômetro pegar um ônibus para ir para casa. Então, assim, é aquela coisa, a liderança tem que ter a lucidez de entender o contexto social em que você está vivendo. Então, muitas pessoas falam hoje, uma metáfora, né? A gente tem que voltar a ser como era a igreja primitiva. Claro que não vai voltar. A igreja primitiva aconteceu no primeiro século, circunscrita à época em que ela aconteceu. É inimaginável fazer aquelas coisas hoje. E não precisa voltar ao primeiro século. É inimaginável voltar a fazer hoje o que se fazia nos anos 70 e 80, porque a cidade era outra, a sociedade era outra, o momento era outro. Então a liderança evangélica tem que ter sempre essa lucidez, como nós tivemos na Maranata, de encerrar uma reunião que ficou inviável. Para 20, 30, 50 pessoas, começa a ficar inviável, entendeu? Foi bom senso. Foi bom senso. Agora, é uma pena, né? Outro dia eu passei lá. Outro dia eu passei na B. De vez em quando eu passo lá e olho e fico com saudade. Não, eu passei e entrei. Entrou? Tava passando, eu fico nessa de passear pela cidade, eu passei na B. Não, agora, por ocasião dos 50 anos, a gente chegou a cogitar aqui o pastor Paulinho Brito fazer uma reunião lá. Seria épico. Seria épico, seria maravilhoso. Não ia comportar, né? Porque hoje nós somos milhares. Naquela época era Naquela época era um grupinho de 400 pessoas. Os jovens daquela época hoje estão mais velhos, têm filhos. Os jovens são esses aqui. Exato. Eu entrei na Manaus, tinha 350 membros. A minha carteira de membros chegou a ser 356 o número, um negócio assim. O número 1 era o doutor Cioli, né? Eu tenho até essa carteira com o Jamegão do Pastor Paulo. Não? Paulo mesmo? Brito, pastor presidente, com aquela fotona lá. É barato, cara. Mas assim, foi muito bom enquanto durou. Agora, aquela coisa, né? Na época eu trabalhava como jornalista cristão, que eu percorria muitos lugares do Brasil trabalhando, igrejas, né? Eventos evangélicos. Eu só ouvia das pessoas daquela que frequentavam, frequentei aquela reunião. Pessoas que hoje são pastores, são líderes evangélicos. Sim. E o mais legal, gente, sempre assim com palavras de carinho e respeito. Não é verdade? Pela Maranata. Sempre que falam com carinho e pela respeito. figura do pastor Paulo e dos outros líderes da época também, pastor Cassiano, pastor Bonfim, essas pessoas. Então, as pessoas se referem com carinho e respeito. E esse é um legado isso é legal. que tem a ver com aquela purezinha de alma lá de trás, daquela simplicidade, que vai se diluindo com o tempo. Mas ainda está um pouquinho no nosso DNA, viu? Você vê um cara como Paulo Monteiro, que a gente citou aqui agora. É aquilo ali, entendeu? Tem 90 anos. Albertino, é aquilo ali, irmão. Irmão Albertino. É aquilo ali. É isso, marca para a vida. Então, assim, quando você tem marcas tão fortes na sua vida, você percebe não só que é um barato a vida de crente, como o Janeiro do Rebão cantava, como é importante permanecer nesse caminho. Cita um nome aí, de pessoas. Nomes de pessoas que marcaram você. Vamos lá. Dessa época. Dentro ou fora da Maranata? Não, dentro da Maranata. Dentro da Maranata? Bom, vamos lá. Pastor Paulo Brito, sem dúvida. Começando, né? Sem dúvida, porque o estilo, a personalidade, o jeitão dele é uma coisa assim que envolve muito. Você se descobre influenciado por essa pessoa. É verdade. O pastor Davi Silveira é outra figura. Fez meu casamento também. Fez meu casamento. Silveira é ótimo. Brasilite, que é a nossa professora de escola dominical. E a classe de batismo naquela época durava 1 ano, Lucas. Parecia quase um vestibular, parecia um Enem, meu irmão. Tinha prova, tinha que falar curso profissionalizante. Era uma corrida com obstáculos. Brasilides dessa época, Paulo Monteiro dessa época, Diácono Israel, que já é falecido. Então são pessoas que você chega e você percebe que são pessoas diversas. Diácono Paulo dessa época, ele é aqui do Tijuca. Paulo, qual Paulo? Rapaz. Sobrenome? Tá, esquece, eu vou lembrar aqui, depois eu cito. Tá, então assim, são pessoas que você percebe a diversidade de origens, diversidade social, diversidade de capacidade intelectual. Você tem desde pessoas com curso superior, pessoas muito simples, que você vê que essas pessoas têm algo a dizer para você. Desculpa, você tem um irmão? Tem um irmão daqui da Tijuca, Paulo, Diácono Paulo Roberto. É desse que eu tô falando. Esse te marcou mesmo. Né? Esse marcou pra caramba. Até seu irmão. O pessoal diz que é parecido comigo. Eu sou parecido com ele. Que é 9 não, anos mas a mais velho verdade do é que a gente tem algumas figuras que aparecem na nossa memória. Sim. E o Paulo é uma delas. Sim, tá desse tempo todo aí. Eu sempre que chegava na BI, o Paulo estava lá. Tava lá. Você chegou em 91, se não me engano. 90. 90. Tava lá, esse pessoal tava lá. Então, assim, são pessoas que marcam muito você e são pessoas que você olha e fala assim, vale a pena ter essa vida. Olha a vida que esse cara tá levando. Olha que vida legal. Eu quero isso pra mim. Por aí. Foi nessa época que você começou a tocar guitarra? Comecei a tocar guitarra lá em Vila Isabel, né? Que também, a Vila Isabel era uma figura também. Era um barato aquele auditório. 1000 pessoas. Era gigante, né? Eu era pequeno, parecia maior ainda. Mas eu ia falar agora, eu me perdi. Então eu cheguei na BI e entrei na BI.
Um dia de bobeira eu tava lá. Tava tendo uma exposição de fotografia lá em cima, eu entrei. Isso. Aí entrei no elevador, aí fiquei olhando assim. Só vai pra onde? Eu falei, pro 9º andar. Não tem nada não. Eu falei, mas eu posso ir? Pode. Aí eu abri, eu cheguei, olhei aquele lugar, cara. Mas sabe, aquele oceano de recordações. Continua tudo aquela igual, coisa né, nostálgica. Não, tá tudo caidão. Tá Sim, tudo mas muito eu caidão. digo... Não, a disposição física continua mesmo. Não houve Aquela escada reformas. da galeria que a gente botava... Tá igualzinho, Botava o cara. pano, tá tudo igualzinho, Tudo cara. igual, Assim, mudou o mobiliário, né? Lógico. Mudou as cadeiras. Mas aquele púlpito de madeira deu Tá medo. lá. Pesado pra burro na hora da pregação pra você carregar e botar no lugar. É. Caraca, Tá tudo lá. Então, assim... Aí o zelador falou assim, o senhor deseja alguma coisa? Eu falei, desejo. Ele falou o quê? Eu falei, voltar no tempo. Aí ele ficou olhando assim. Ah, não, mas tipo a gente assim, tem você que é meio maluco. gravar. Aí, agora eu tô tendo a ideia aqui. Não devia nem estar falando no ar. Dá spoiler, pessoal. A gente tinha que fazer um documentário, cara, da Maranata, entrevistar todo mundo e levar algumas figuras lá na ABI, entrevistar lá em cima daquele público. Sim, aquele lugar é mágico. Entendeu? Entrevistar o pastor Paulo, entrevistar, você fazer também. Pegar essa galera que é, o Paulo Monteiro. Paulo Monteiro. Paulo Monteiro tem que aproveitar que enquanto ele tá vivo. Que Pois caraca, cara. Tem que fazer isso logo, mano. É que senão a gente vai perder esses personagens. Paulo Monteiro tá velhinho, Daqui mas a tá pouquinho firme. Jesus chama ele, Tá cara. firme, cara. Mas ele tá firmão, lá. ele tá inteirão. Tem que trazer ele aqui, então, pô. Vamos. Eu comecei a tocar em Vila Isabel, cara. Aquela coisa assim, né? Quando você é um adolescente na igreja, tudo que você quer é tocar violão, né, cara? Você aparece mais, o pessoal olha mais pra você, fica mais fácil arranjar namorada. aquela coisa toda. Tem uma série Quando de... você tem 14, 15 anos, Luca, aí você pensa. Então, por isso que eu sempre gostei de colocar os adolescentes pra tocar na igreja. Sempre gostei. Várias gerações que eu tava lá em Vila Isabel, no Melo, incentivavam a tocar. Porque isso segura o garoto na igreja. É verdade. Você não vai chegar pra um garoto de 15 anos e falar, você vai tocar na igreja, tem que tocar seriamente, você tá louvando ao Senhor. Você tem que estar com a vida de altar do Senhor. Cara, não cola esse papo. O cara vai tocar pra tirar uma ondinha. Curte, é legal. Realmente o curtição. adolescente, ele é fiel a Deus por causa do que ele faz. Exatamente. Se você tirou aquilo, ele... Ele fica muito solto. Aí eu tinha 13, 14 anos, o pastor Paulo falou, meu filho, você vai ficar no reto projetor. Pronto. Aquilo foi maravilha. O pessoal que escuta nem sabe o que é reto projetor, né? Hoje é tempo data. Como é que é o nome daquele painel grandão de LED lá? Como é que chama aquele Painel negócio? de LED. Painel de LED. Data show, sei lá. Aquilo não tem graça. Graça era o acetato que você botava ali, radiografia que você limpava. limpava O na Diácono água sanitária. Diácono Assis, que mora lá no Paraná agora e trabalhava no Souza Guiar. O Então chegava Assis. aquele monte de radiografia de pulmão, a gente metia água sanitária em casa e Deixava ficava limpinho, ficava azulzinho, clarinho. Aí escrevia o corinho ali e colocava. Mas era muito bom. Hã? Era muito bom. Maravilhoso. Quando vinha a música nova, a pessoa redigia em tempo real, né? Em tempo real, ali na hora, cara. E aí, botava. Não, já e quando você- repetia a música tava pronta. E você na ABI, com 800 pessoas chorando, você sentadinho na cadeira, aquela multidão chorando, o pastor pede a música e você tem que ficar... Procurando ali, tava dentro das pastinhas aquele certinho. sorzinho escorrendo, o pastor atrás de você... E quando não acha, É um desespero, cara. desespero. Agora você bota ali, não tem graça, gente. Não tem graça. não tem mais a caneta Bic fazendo a... É, porque tem a canetinha Bic fazendo acompanhando aonde tá a letra. Naquele tempo era uma canetona que escrevia na hora lá, aquela coisa. Tudo era muito rústico, era muito legal. Tudo era analógico. Eu tenho falta desse mundo analógico. Lá em gente. Praça Eu sou meio Seca. troglodita. Lá em Praça Seca tinha o irmão, rapaz, não sei se você lembra dele, um negrão. Evandro. Evandro. Tinha Evandro o Holyfield. departamento Não! de reto E projetor. se a música ficar 3 meses sem ser cantada, vai ser retirada da pasta. Ele fez uma regra. Ele queria impor o regulamento pros pastores. Cara. Evandro, é isso mesmo, cara. Evandro Holyfield, professor universitário hoje. Hoje, né? Filho mas ele era show Fala de com ele de vez em bola. quando na rede social. Menino sério no que Sério, fazia. crente. Exagerado, né? Ele tinha Bem exagerado. uns 10 pontos, umas Sim. regras que ele fazia, cara. Os mandamentos do reto projetista. Pô, isso é genial. É, meu irmão. muito legal, cara. 3 Mas- meses, se não cantou, ele tira. Tira da música. Sim, é pra- Não, e era o pesadelo do dirigente louvor, cara. Porque a gente ia fazer o louvor. É proibido música velha. Não, escuta ué. essa, Lu. A gente ia fazer o louvor e tinha que dar as músicas pra ele no início. Mas sabe que louvor é uma coisa dinâmica, Exatamente. né, cara? Dependendo da pegada da igreja, Sim, sim. você percebe que precisa uma música daquele jeito, mais É. animada, e você muda na hora. E fazer cara... Ele vai. Não pode Tinha que trocar. escolher antes. Tinha que ser aquela camisa de força, cara. Não tem jeito. Figuraça, Evandro. Cadê aquele louvor? Não, o senhor não canta já tem 6 meses, eu tirei. Eu falei, meu filho. Eu sou pastor, não tem essa, eu tirei. Mas eu comecei a tocar em Vila Isabel, cara. Você começa a tocar violão, né? Quem me ensinou violão foi o Zé Carlos, já foi falado aqui na mesa. Né? O Zé Carlos tava Salgado, hoje que toca lá. teclado, né? O Zé Carlos tava hoje Tava lá e vai estar conosco num domingo daqui pra frente que a gente vai fazer. A gente fez um grupo Maranata Retrô. Eu, Zé Carlos, Ih, Reginaldo, caraca, que Carlinhos maneiro. Nunes e Gabriel. Vamos tocar pelas igrejas Não, aí. vamos marcar pra você. Vamos vai. marcar pra vocês virem aqui. Pô. Vamos tocar pelas igrejas.
Fazer a Já marcou pra pré-estreia. tocar no Meyer. Só assim tocar. Fazer o resgate Não, dessa bota música. Campo Grande no esquema. Bota, pô. Porque a gente para tudo lá. Não tem cachê não, só dá um lanchinho e fica tudo certo. Não, Mas sabe por quê, gente? Maneiro, Fazer o cara. resgate dessa musicalidade desse tempo. é verdade. Por ocasião dos 50 anos da Maranata, tem uma festa muito bonita aqui na sede, né? Foi. Aí nos chamaram pra tocar. Carlinhos, para tocar? Eu falei, posso. O Dani me chamou, vim tocar. Aí toquei reunidos aqui só para louvar o Senhor. Põe tua mão na mão do meu Senhor. Para mostrar para as pessoas de hoje em dia que a história da Maranata, pelo fato do pastor Paulo ser um músico, né? Essa questão da A musicalidade, música faz parte da história. a renovação da enologia protestante naquela época foi muito intensa, porque até os anos 70 se tinha os inários e aquelas músicas Tradicionais. tradicionais ou traduzidas do cancioneiro protestante do século XIX. São exatamente. músicas do século- Muito clássico. lindíssimas. São Lindíssimas. muito lindas. É, não- São músicas Sempre que são. você escuta aquilo ali e ela te eleva ao céu. Não, Sim. e o texto, doutrina bíblica. né? Doutrina bíblica, poesia. É. Poesia pura. Estou falando de Ah, autores do século XVII. Você mesmo falou recentemente que alguns hinos, ou talvez a maioria deles, estão de pé de igualdade com muitos salmos. Eles Sim, eram além- tirados salmos inteiros para aquela Tirado música. salmo inteiro, mas também tinha poesia. Também tinha lirismo. poesias autorais. Né? Autorais. Então, assim, é um legado que não pode ser nunca esquecido. Mas, com a renovação da música no mundo como um todo, Beatles nos anos 60, Sim. rock and roll, chegada da bateria na igreja, chegada do contrabaixo, da guitarra, que foi uma revolução, né? Sim, sim. Muitas igrejas torciam o nariz nessa É época. verdade. Então houve um grupo chamado Vencedores por Cristo, Sim, que existiu até bem pouco tempo, e de vez em quando eles se reúnem para tocar. Que é uma referência. também. E eles colocaram músicas muito mais despojadas, arranjos mais leves, uma musicalidade mais brasileira. Então, assim, a Maranata, como igreja, surgiu nesse contexto. A gente não falava muito, a gente falava corim. Corim. Corinho. Músicas americanas traduzidas, músicas leves traduzidas. Então, assim, essa renovação musical foi muito importante. Então, eu reuni esse pessoal, por ocasião dos 50 anos, a gente tocou aqui. A gente teve ideia, vamos reunir esse grupo de novo para tocar para as igrejas da Maranata, para mostrar para os mais jovens que nós temos um legado que também se traduz na musicalidade, na simplicidade do louvor, e fazer os mais velhos terem aquela saudade, né? Aquela nostalgia daquele tempo. Porque senão você fica colocando só as músicas contemporâneas, que são muito lindas. Eu fico lembrando, Lucas, você também é músico. Naquele tempo a música era muito tosca. Meia dúzia de acorde, aquela coisa. Hoje o pessoal dá um nó no instrumento, né? Eu fico vendo os caras tocar, parece aquelas equações quânticas. Os acordes com 10 dedos. Eu não sei Tem fazer coisa isso. difícil mesmo. Mas nem sempre essas músicas, Sim. elas têm aquela pegada do louvor congregacional. Essa é uma coisa que eu tento muito falar para os mais jovens que tocam. Por mais que seja bonita, por mais que seja arranjo, aquele arranjo lindo, faz sucesso, nem sempre... Eu criei lá no Meia, em Vila Isabel, né? Criei no Meia a figura da velhinha da quinta fila. Aham. A velhinha Eu já da ouvi você quinta, falar a disso, velhinha da quinta fila é um personagem imaginário. Sim, sim. Eu Então eu sei. chegava pra moçada, os garotos tocavam, eu falei, olha só. Tem que fazer sentido pra velhinha. Você pode botar uma música nova, mas de vez em quando você tem que se cantar Segura na Mão de Deus. Uhum. Nosso Deus é soberano. Tem que cantar essas musiquinhas, porque a velhinha da quinta fila, quando ela veio pra igreja, cantava só essas músicas. Você já falou isso pra mim quando eu era adolescente. Eu já... Eu criei gerações de Sim, adolescentes. Quando eu você fazia lembro disso. você fazia o solo muito alto, eu falei, meu filho, a velhinha da quinta fila não gosta de Ela barulho. fica... A velhinha da quinta fila não gosta que você vai tocar camisa de time de futebol na igreja. Não, mas isso eu nunca fiz. Mas tinha uma galera que fazia. Tem um monte de gente que faz. Não vou citar nomes, porque eles podem nos ouvir. Mas tem muita gente que faz. Então, aquela coisa assim, a diversidade da igreja tem que ser respeitada até nisso. É verdade. Verdade. E o legal da igreja, pastor Ari e Lucas, é essa diversidade. Exatamente. Eu fico meio desconfiado, né, quando eu vejo igrejas só com certo perfil socioeconômico, ou só com perfil etário, ou até mesmo um perfil étnico, porque a sociedade é multiforme. A sociedade Exatamente. Mas a sociedade brasileira, né? é uma diversidade. Que é uma loucura. É uma loucura, É. cara. Se a igreja não tiver o jovem antenado virtual de 16 anos e não tiver a velhinha analógica de 70 anos, Tradicional. e eu não sou velhinha, mas também sou analógico, tradicional, que aprendeu num outro tempo, isso tem que ser respeitado. Sim. Então, quando você consegue fazer uma igreja que não só uma pregação, mas uma liturgia, uma maneira de ser evangélico, que fale para todas essas pessoas, a tua Exatamente. pregação é muito mais eficiente. É. Sim. Então, assim, o resgate das músicas desse tempo, que nós estamos tentando começar a fazer agora, é para mostrar isso. Legal. É para mostrar Legal. que a música das bandas internacionais tem que estar presente, porque atrai os jovens, porque é o que os jovens escutam. Eles dizem rádio, acho que nem escuta mais rádio, né? Podcast, essas coisas que vocês fazem aí. É. Então, isso aí os jovens escutam e isso tem que ter na igreja. Mas não pode nunca, jamais, em tempo algum, deixar de lado esse legado, sob pena
de você deitar por terra um passado muito rico que nos lançou as bases nas quais estamos até hoje. É isso São as mesmo. raízes Do evangelho no Brasil. E a Maranata participou disso. Sim. A Maranata surgiu num contexto histórico da renovação das igrejas, né? Vocês sabem que o pentecostalismo no Brasil, ele tem... A sociologia da religião define o pentecostalismo no Brasil em 3 ondas. A primeira onda foi em 1910, 1911, quando surgiram 2 grandes igrejas pentecostais. A Congregação Cristã no Brasil, formada por um pastor italiano chamado Luigi Francescon, e a nossa Assembleia de Deus, fundada por Gunnar Wingen e Daniel Berg. E eram igrejas que fomentaram uma revolução muito grande. Revolucionária, porque nós só tínhamos no Brasil batista, congregacional, presbiteriano, metodista, que tinha essa liturgia mais ortodoxa. Perfeito. E um perfil social mais elevado, de educação. Sim. Essas igrejas surgiram no Brasil no século XIX, construindo uma igreja, um hospital e uma escola do lado. Porque eles queriam que as pessoas tivessem cultura. Porque a revolução social que o evangelho... A ética protestante é de você renovar a sociedade também pelo conhecimento, não é só uma questão de fé. Sim. Não é aquela coisa dicotômica, vamos salvar a alma e o resto deixa para lá. Não. Vamos salvar a alma... Corpo, alma e espírito. Vamos ensinar a pessoa a ler, vamos dar saúde para essa pessoa, porque essa pessoa possa ascender socialmente. Esse legado do protestantismo, o Brasil deve esse legado aos protestantes. Com certeza. Essa revolução. Porque você vê, no século XIX, 70% das pessoas nesse país eram analfabetas. Sim. E já na virada do século XX, isso mudou muito. Não, isso aconteceu no mundo inteiro. Com a ação das igrejas protestantes. Sim. Então, voltando à história do Brasil, havia o protestantismo clássico tradicional, mas a primeira onda do pentecostalismo foi essa onda de 1910. Legal. Da Assembleia de Deus, Congregação Cristã, que era uma igreja de pegada muito popular. Então, o irmão... Se comunicava com o povão. O irmão pedreiro, empregada doméstica, dona de casa, pobre, preto, periférico. Galera As pessoas chegavam na que igreja... não morava no asfalto. Pastor, as pessoas chegavam na igreja e podiam falar. Sim. Tinha um púlpito para falar. Pensa no que significa isso para a dignidade da pessoa. É verdade. Uma pessoa que tem um emprego subalterno, uma pessoa que é pobre, uma pessoa que é socialmente vulnerável, na igreja ela é alguém. Então você tem aqueles irmãos, você pega essas fotos antigas da Assembleia de Deus, aqueles irmãos com aquela roupa simples, aquele terninho, às vezes puído na gola, mas dava uma dignidade para as pessoas. Sim. Então essa onda, e nós devemos isso à Assembleia de Deus. Eu tenho um carinho enorme pela Igreja da Assembleia de Deus. Nunca pertenci a ela, mas eu tenho um carinho enorme pela história. Pela história, né? Muito bonito mesmo. Pela difusão do evangelho no Brasil. Esses caras fizeram igreja em tudo que é lugar, Lucas. É verdade. Esses caras montavam igreja em tudo que é buraco. É verdade. Eles iam onde o Estado não ia. Onde ninguém ia. Onde ninguém ia. Então, espalhar o evangelho. Se o Brasil hoje é a potência protestante evangélica que é, deve isso à Assembleia de Deus e à igreja dessa época. Sim. Mas essa foi a primeira onda. Era um evangelho muito popular ainda. Muitas classes baixas, e havia um preconceito da sociedade que o evangelho nessa época, a igreja evangélica, era coisa para pobre, preto e periférico. Exatamente. É o que se dizia. Era isso. PPP. Mas nos anos 50, 60, começou a ter uma mudança. Com novas igrejas. A igreja quadrangular, que veio dos Estados Unidos, já fazia uma outra liturgia, já tinha guitarra. Aquela coisa meio country americana. Maneiro. Eles faziam cultos em lonas de circo lá em São Paulo, no Cambuci. Isso. Caraca, que legal. Muito legal. Ninguém tinha visto aquilo. E assim, já eram igrejas pentecostais muito avivadas que enfatizavam bastante a cura divina, a glossolalia, né, que é o dom de línguas que nós cremos, né, na manifestação espiritual contemporânea. Correto. Aqueles dons lá do Antigo Testamento se manifestando. Isso a bojo de uma renovação que tinha havido nos Estados Unidos no começo do século XX. Foi chegando aqui ao longo do século. Sim. E por causa dessas igrejas, Brasil para Cristo, Congregação Cristã do Brasil, Casa da Bênção, Igreja Deus é Amor, são igrejas dessa época. Aí difundiram a igreja nos centros urbanos. Porque antes a igreja era muito mais assim, rural, periférica, aquela coisa. Então, não. Começou a ter igreja nos grandes centros urbanos. Isso fomentou uma revolução que aconteceu a partir dos anos 60, que aí sim é chamada segunda onda do protestantismo brasileiro, por grandes teóricos da sociologia da religião, Paul Freston, Ricardo Mariano, pessoas que estudam sobre isso, situam nesse ponto. E aí surgiu a Maranata, porque além dessas igrejas novas que foram chegando de fora, ou sendo fundadas aqui, outras igrejas brasileiras começaram a passar por um processo de renovação espiritual, de abraçar o chamado pentecostalismo pleno. Então, surgiram muitas igrejas, como a Igreja Pentecostal de Nova Vida, do saudoso bispo Robert McAllister, que se reunia na BI. Exatamente. Nos anos 60, lá no mesmo lugar. Que igrejas que vieram de... Algumas que se dividiram, né? A Igreja Metodista Wesleyana, que tem uma renovação pentecostal que saiu. A Igreja Batista do Brasil, Convenção Batista do Brasil,
que é a tradicional, e a brasileira, que é a brasileira, renovada. que é renovada. E através de pastores como Ernesto Tonini, líderes dessa época. Então, houve cisâneas nas igrejas protestantes e grupos pentecostais, por causa daquela dicotomia que nós falamos no início, dessa divisão, não, a gente não pode conviver. Ou você está lá ou você está cá. Esse pessoal saiu e fundou novas igrejas, que cresceram bastante. E pessoas que se renovaram espiritualmente dentro das suas igrejas, como é o caso da família que fundou a Maranata. Isso. Egressa da igreja presbiteriana. Então a Maranata se situa nesse contexto da renovação dos anos 60 e Nessa 70. segunda onda. Da segunda onda pentecostal. E depois veio a terceira, já nos anos 70, que são chamadas Que é o igrejas Neo, neopentecostais. os Neos. Universal do Reino de Deus, Igreja Pentecostal Igreja da Graça de Deus e outras igrejas desse gênero. Então, assim, a Maranata está circunscrita historicamente em um contexto de evolução do protestantismo evangélico no Brasil. E quando nós falamos de legado, é importante que as pessoas que chegam nas nossas igrejas conheçam essa história. Que legal, cara. Porque a memória protestante... Não pode no jogar Brasil, fora o passado, absolutamente. Não. e é uma coisa muito negligenciada, pastor. Pra você ter uma ideia, o Rio de Janeiro é uma das cidades com mais presença evangélica no Brasil, né? Exatamente. Grandes igrejas foram fundadas aqui. Aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi fundada aqui em 1862 por um missionário chamado Acho que é Ashton o Simon, estado que veio mais dos Estados tem Unidos. igrejas. Não sei se percentualmente é o que tem mais igrejas. É. Mas assim... Durante números- muito tempo pode ter sido. Até porque foi capital do Brasil. Sim, do foi país, capital, né? com certeza. Então, assim, se falar em termos de percentual da população, talvez não, mas em números absolutos é muita coisa. Né? Então, assim, essas igrejas que surgiram aqui no Rio de Janeiro foi muito importante por essa renovação toda, porque o Rio de Janeiro é o foco do Brasil, né? Sempre foi o foco cultural. Então, acaba irradiando essa espiritualidade também Pra para fora do esse, estado. Tem para a uma- sociedade como um todo. Tem uma igrejinha na subida da Grajaú, Jacarepaguá, lá do lado do Jacarepaguá. Quando tá subindo, você olha pra esquerda, a igreja é um pouco maior do que essa mesa. Igrejinha, né? Aí eu passando de Uber ali outro dia desse, aí eu olhei lá pra dentro, tinha um homem pregando pregador. e umas 6, 7 pessoas assim, com a mão levantada. É. Pá, cara, tem igreja em Tem de tudo. Tem cantinho desse Quando eu desse trabalhava estado. só com jornalismo evangélico, eu editei uma revista chamada Vinde, que era ligada ao ministério do pastor Caio Fábio naquela época. Pera aí, Carlinhos, deixa eu só fazer um adendo Vai. antes de você entrar nesse ponto. Não, eu ia entrar só para falar uma coisinha de nome de igreja. Então fala. Não, eu queria falar que a gente fez uma matéria muito legal, cara. Aham. A gente fez uma pesquisa, igrejas de nomes estranhos. Ah, então peraí. Cara, com todo respeito, cara, mas peraí. era muita coisa Não- engraçada, Não cara. fala ainda não. Cara, você tá vendo esse podcast, pelo amor de Deus, esse papo aqui tá muito maneiro. Leva o Carlinhos esse papo pra casa dos seus amigos, da sua família. Compartilha agora, mané, nos grupos de WhatsApp. Porque, cara, tá com muita história maneira aqui. é. E, É um assim, professor de história. tá diferente. Esse podcast tá diferente de todos os outros que a gente já Que bom. teve. Então vamos, cara. Porque os feras que estiveram nessa mesa de mim, eu tava cabreiro. O que eu vou falar depois desses caras? Pô, tá muito maneiro. Toca o barco e fala o nome dessas igrejas Então assim, esquisitas aí. eu era editor de uma revista Nomes evangélica e estranhos. nós resolvemos fazer uma matéria sobre igreja e nomes diferentes. Nomes diferentes, Aí começou a descobrir, cara. curiosos. Claro, o que eu tô dizendo aqui é com todo respeito. Lógico. A fé dessas pessoas, a espiritualidade dessas pessoas, isso não está em questão. Mas que o nome era estranho, era. Cuspe de Cristo. Tinha Lá uma de igreja. São Paulo? Igreja do Cuspe de Cristo. É mesmo. Mas- Baseado no texto, aí né? perguntei pro pastor, entrevistando, por que não? Aquele texto que Jesus cuspiu e tal, colocou. Igreja Pentecostal do Fogo Azul. Do Fogo Azul? Fogo Azul, por quê, pastor? Não, Fogo Azul é aquele fogo verdadeiro do maçarico, aquele fogo puro. Cara, é o mais puro que tem. Igreja, Jesus vem, você fica. Caramba. Esse era o nome da igreja, irmão. Caraca. Eu vi Jesus vem, você fica. Já é uma ameaça no título. Já ameaça no título. Você vai ficar... Igreja Pentecostal Anti-Globo. Sério? Essa é mais recente, né? Não, antiga. É antiga? A Globo já é odiada. A Globo já é tida como vilã dos evangélicos, de maneira justa e injusta, diga-se, há bastante tempo. Então, igreja anti-Globo. irmão. Antiglobo. Mas era o nome da igreja? É o nome da igreja, Cara. nome de fantasia, né? Sei, sei. Agora, algumas têm CNPJ, Cuspe de Cristo é o nome da igreja mesmo. Igreja socorrista evangélica, que existe aqui, é grande. Então, assim, esse fenômeno que você falou das igrejinhas pequenas, né? Pequenas, pulverizou bastante. Aham. Porque, assim, a fé protestante ela é muito baseada no laicato, né? Assim, enquanto as igrejas tradicionais valorizavam a formação teológica de seus líderes, né? Nas igrejas pentecostais, qualquer pessoa com carisma espiritual, com um chamado, Dedicação ali na dedicação, leitura. a pessoa acaba sendo levantada pastor de uma igreja. Isso é bom e ruim. Sim, Uma faca de dois gumes. sim. Porque gera muita maluquice, né, Lucas? Com certeza. Gera muita maluquice, gera muita picaretagem também. É preciso falar isso. Sim. Gente que abre igreja para se dar bem.
Essa que é a verdade. Mas tem muita gente genuína, simples e sincera com Deus. É verdade. Lá na Cúspide de Cristo, lá na Igreja Pentecostal do Fogo Azul. Sim. É diverso o ambiente. Sim. Então, assim, só para terminar o raciocínio que a gente estava falando, né? Essa crescimento da igreja nos anos 70 e 80... Olha a aguinha, olha a aguinha, olha a aguinha. Esse era do Fogo Azul. Esse é o Marx. Era a igreja, O Marx é do Fogo o Marx Azul. é da igreja do Fogo Azul. Eu sei do Marx, se eu falar, dá para escrever um livro. Né? Cara, o Marx foi técnico de som da minha banda Geração Terminal. Olha aí. Geração garotinho, Terminal. assim, 13, 14 Terminal, anos. cara. Era o nome do É conjunto? o nome da banda. Pô, o nome é muito Surgido bom, em 80, cara. o nome era ótimo, irmão. O nome é excelente, Mas o nome cara. tem a ver com aquela coisa que a gente estava falando, pastor. Geração Terminal. A preocupação que a gente tinha, Que preocupação vai acabar, aquela mano. realidade com a volta de Jesus. Então Cara. eu tinha 19 anos, meu irmão, eu achava que eu não ia morrer. Que Jesus ia voltar. Não ia eu ia experimentar a morrer. morte. Agora eu já tô com 56 anos, acho que não vai dar tempo. Mas ele juntou a galera, a Geração Terminal, porque para dar essa mensagem, E ele- você pode ser a última geração. Ele mexeu onde? Ele era o técnico de som, O meu. técnico de som? Ele era o técnico de som. O Max era o técnico de som novinho, cara. Bravo. Lembra, Max? Trabalhava no estúdio do Rogério. No Eu estúdio tenho, do Rogério, eu tenho uma cara. teoria. Eu tenho uma teoria. muito legal. Dando um pulo fora do nosso assunto, mas aqui o Max, ele é... Abre um parênteses. Abrindo um parênteses, né? Ele é, pô, o cara das câmeras, da produção audiovisual Esse e cara é tal. uma lenda, meu irmão. Pois é, já fez tudo. Edita, filma, grava, faz tudo. E assim, eu tô nesse mundo também, já tem mais de 10 anos, assim, que eu tô trabalhando com audiovisual, é a minha profissão também. Sim. E eu tenho uma teoria que todo mundo que trabalha com audiovisual de uns 15 anos pra cá são ex-músicos frustrados. Porque todo mundo Pô, que mas eu ele conheço... toca, ele toca. Todo mundo que eu conheço é músico, teve banda, só que não foi pra frente. E Mas a aí, nossa também não foi pra frente, durou um ano só mesmo. e aí, esse cara hoje tá com uma câmera na mão. Pode ver, Max. Uma ideia na cabeça, uma bíblia numa mão e uma câmera na outra. Exato, É esse isso aí, cara meu era irmão. guitarrista. Exato. Mas vamos continuar o papo. Não, mas a banda durou um ano só, terminou, né? Com esse nome, irmão. Mas Geração era Terminal, banda evangélica? terminou. Era, da Maranata. Da Maranata. Vocês chegaram a tocar no culto da igreja? Claro. Lá em Tocando Vila Isabel? tocando em Praça E o Seca, pastor tocando em Paulo, Caxias. o pastor Paulo Precursores via? do Gálatas 2:20. Pastor Paulo via, né? Uma vez a gente... Pastor Paulo via e fazia aquela cara, que isso, meu irmão? Quem era o solista? Era você? Eu tocava guitarra, e pô. cantava, né? Guitarra, É. cantava. Tocava minha mitológica Fender Stratocaster. Ah lá, pô. Aquela guitarra, número de série 990 165. Tá aqui na Tijuca. Caraca. Dizem que vão fazer um museu com esse instrumento. Até hoje não saiu um museu. Uma vez eu toquei com o Gálatas 2:20 aqui na Tijuca, a banda que eu tive durante quase... 220. Quase 9 Sonzão, anos. tocava bem. Quase Davi 9 no anos. vocal, você na guitarra, Felipe no baixo, o batera era Eric. o Eric. Bandona. E o Maneiro. Daniel cantava, tocava violão. Daniel tocava violão Daniel também. Maganha. É. Bandona, Depois cara. Juninho entrou também. Já era desse contexto da música mais elaborada. Porque a música da Geração Terminal era Não, muito mas a gente tosca, meu começou, irmão. era muito ruim. Quando a gente começou, como toda banda, começa muito ruim. Banda de Uma verdade. vez, quando a gente veio, teve uma vez que a gente veio tocar aqui na Tijuca, a gente já não era tão ruim, a gente já era mais legalzinho. Pra tocar no Tijuca tem que ser um pouquinho bom, né, cara? E aí a gente tocou, foi maneirão. Pô, as irmãzinhas da igreja estavam empolgadona aqui na Tijuca, porque assim, a gente tocava um rockzão. Os jovens achavam maneiro e tal, mas jovem tem esse estilão de não demonstrar muito, né? emoção. Tem que manter a fazendo aquela aparência. pinta, pá, não sei o que e tal. As irmãzinhas caíam dentro, mano, pulava, vinha depois falar com a gente e tal. E o pastor Paulo... Os caras davam autógrafo, meu irmão. O pastor Paulo, depois que a gente acabou de cantar, olhou pra gente, tem quem gosta. Cara, isso marcou a minha vida. E a gente usava, lembra, Marcos? Usava umas roupas super coloridas, calça rosa, camisa amarela. Anos 80, né? Aquele cabelo cheio de goma de New Wave gel pra prender o cabelo. Vem cá, Coisa de Carlinhos. menino, entendeu? quase uma blitz da igreja. Coisa de menino crente, cara. Era um barato, era uma curtição. Vem cá, Carlinhos. Essa ambiência sua, e essa galera toda... Gente, desculpa, esqueci de ligar aqui, tá tocando o telefone. Tá tranquilo. Não tem foi problema, não. Vou, Pega aqui, Max, não vou toca de novo. aproveitar e abaixar aqui o meu, porque... Pronto. Esqueci de ligar. Mas me conta, eu sei que essa convivência, essa ambiência aqui na igreja de Vila Isabel, naquele auditório, que era o auditório da rádio. Rádio Difusora Boas Novas, 1320 kHz, 475 AM, a mensageira do Evangelho. Caramba! Naquela época, Mano, esse ô podcast... Lucas, tá demais. naquela época, a Maranata só tinha culto na rádio, mesmo. Só tinha culto na O rádio. programa de rádio. E o rádio é um veículo sensacional. E o É culto... sensacional. Eu, como jornalista, Cara, eu o rádio adoro é fazer rádio, cara. sensacional. Rádio, eu tenho um programinha no rádio hoje em dia, na Rádio Roquete Pinto, que eu falo dos meus passeios de guia de turismo, né? Chama-se Passeador Carioca. Maneiro, 3 cara. minutinhos, uma vez por semana, lá na rádio, dentro de um programa chamado Toda Tarde. Mas assim, desde que eu estava na faculdade, eu acho o rádio
um veículo fantástico. O cara vem no trem escutando Cara, aquilo. é mágico. Quer dizer, agora não vem no celular, mas no tempo do radinho de pilha, Que? a gente ia pro Maracanã, aqueles Isso. jogos Cara, do Maracanã. Isso. Fla-Flu. Rádio é demais. 120 mil pessoas, todo mundo com o radinho Todo colado mundo com no radinho. ouvido. É verdade. Então o rádio é o que o porteiro ficava escutando, cara. É. O alcance do rádio, O como rádio é veículo de sensacional. evangelismo, É muito grande. Escola Bíblica do Ar, pastor Davi Gomes, na época da Igreja Batista, aquela coisa grandiosa, era muito importante. Então a Maranata se reunia lá no auditório da Rádio Boas Novas e fazia parte do pacote a transmissão dos cultos. A gente botava Nós o microfone transmitimos lá no meio. Exatamente. O culto era E a transmitido ao gente vivo. recebia Ah lá. ligação de presídio, pessoal escutando. Caramba. Gente no hospital. Era o Diácono Assis que fazia isso. Isso. Hoje é o streaming, né? Mas o streaming já rolava naquela época. O culto ia pra Era em rádio. tempo real, cara. Muito Então maneiro. tinha uma equipe que ficava lá no estúdio, uma equipe É. pesada, meu irmão. Assis, essa galera pesada de oração também, né? Cara. Que E maneiro. eles recebiam essa ligação e depois a gente lia os nomes das pessoas no apelo. Anotava os nomes, para dar aquela sensação de dignidade à pessoa. Legal. É. Aí passava o pastor que estivesse pregando, acho que o senhor chegou a fazer isso. Isso. Na hora do apelo, recebeu uma ligação do fulano, lá de Gramacho, fulano do presídio Milton Dias Moreira, Deus abençoe Tá ouvindo você. a gente na rádio. Que legal. Fulano que está no hospital dos servidores do Exército, diagnosticado com câncer, Deus abençoe sua vida. O alcance da rádio. É. Maneiro. Isso lá no auditório. Mas Isso tá dá falando- pra ser feito hoje já. Porque a gente faz os cultos ao vivo pela internet Uhum. e dá pra repetir isso Esse modelo. mesmo. Exatamente esse Esse mesmo modelo que era modelo. feito É. lá. Mudou a tecnologia. Exato, Claro, mas- você não pode fechar os olhos para isso. Lógico. Mas na época a gente usava tudo que a gente tinha. Sim. Televisão era muito caro. Isso é legal porque você vê que a Maranata tá tentando sempre Andar na frente. andar na frente. Nós sempre fomos vanguarda, Lucas. Pois é, cara. Sempre fomos vanguarda. Pois é. Nós fomos Olha a que primeira, legal. acho que a primeira igreja do Rio de Janeiro tem instrumento Fender, meu irmão. Ó. É muita onda, né? Pô, Jazz O Chorus. pessoal chegava na Maranata para visitar, a gente estava tocando em rolas de Jazz Chorus 120, É, essa- Fender Stratocaster e Fender Jazz Esse Bass. amplificador é lendário. Isso é um tanque de guerra. Carlinhos, Tem me até hoje lá no Meia. Sim, sim. Carlinho, me explica essa história do Sabaione. Zabaione. Lá em Vila Isabel, era um auditório, na Avenida 28 de Setembro, e tinha uma lanchonete, uma doceria chamada Zabaione, que ficava assim na rua, na esquina. E era lá que a gente lanchava, né? E assim, naquela época todo mundo era muito fominha, pastor. Naquela época não tinha esse negócio de escala para tocar. Quem chegasse primeiro, tocava. Entendi. Então quem era fominha como eu, chegava às 7h30 da manhã, pegava o instrumento e ficava. Ficava com ele Porque na aí mão. ninguém tirava, eu ia tocar. Chegou Aquela coisa. cedo, ensaiou. Exatamente. Só que o culto começava a rolar. 7h30. Ia pra escola dominical, voltava pro culto. O culto começava a rolar, na hora do ofertório, eu estava morrendo de fome. Meu. É. Aquela coisa, desde 6 horas da manhã. Aí o que acontecia? Na hora do ofertório, que a gente chamava de recreio, era moleque, né? A gente era moleque. Chamava de Parava- recreio, Vertório? Caraca, a galera não valia nada. Porque vinha aquele negócio de aviso, né, meu irmão? Aquela coisa toda. A gente ia no Zabaione comer. Mas sempre assim, ia 2 e ficava 2. Pra segurar uma onda ali. Pra né? segurar. Só que tem uma vez que a fome era tanta e foi todo mundo. E era longe. Tinha que atravessar aquela Era, galeria aquela toda. galeria era grande. Você lembra disso, né? Mais ou menos. Mais Pastor ou menos. lembra. Aí foi todo mundo no Zabaione. Aí, pastor Paulo, acho que fez de propósito. Acho que fez de propósito. Se você estiver escutando, ele vai lembrar dessa história. Vamos louvar o Senhor com a música tal. Cadê os músicos? Cadê os músicos? Todo mundo com... Foram arrebatados. Não, e aquele auditório com 1.000 pessoas, né, meu irmão? Ele 800 fez pra pessoas. pegar todo mundo. Eu acho que ele fez. Lógico. Eu acho que ele fez. Ele sabia que a Porque galera ele, tava ele fugindo. via esse negócio, cara. Ele via esse negócio e não gostava. Cadê os músicos? Nós vamos parar o culto até que os músicos voltem. Vamos chamar. Quem foi chamar? Paulo Monteiro. Ah, coitado. Paulo Monteiro correndo. Gente, o pastor tá chamando. Volta todo mundo. Eu, Zé Carlos, ninguém voltou Com salgado na pela boca. igreja comendo coxinha, tomando mate. Deu tempo de pagar o... Nada, pendurou a conta. Pendurou a conta. Seu Zé, que era o dono. Seu Zé, pendura a conta aí. Aí todo mundo pegou o instrumento e pastor Paulo. Que papelão, que vergonha. Não queria cantar nada, só queria que vocês tivessem vergonha que vocês fizeram. Todo mundo. Deu com coxinha escorrendo, um copo de mate. Lá em Jacarepaguá não tem a Zabaione, mas pô, não colocaram um pastel de feira na frente da igreja? Pô, é maldade, né, cara? Esse aquele é cheirinho, cruel, aquele cheirinho, cara. Porque Você pastel de desde cedo feira não ensaiando. tem como segurar, cara. Não, e você desde cedo na igreja fazendo as coisas, ensaiando, né? Mexendo em som. cara, galera. na frente, Porque, pai. Lucas, a gente que é peão de igreja, isso entra no sangue, isso vira um vício, cara. É, cara. Até hoje. Eu não mexo mais em som, tá na igreja. Mas sempre que eu chego, eu dou uma subidinha lá pra ver a mesa de som, cara. Pra falar com a rapaziada. É fogo, tá- né, cara? Como é que tá o retorno? Tá? Você pega mania, Só cara. pra ver as luzinhas acesas. Não, no nosso tempo era o VU paramétrico, né? Aquele negócio assim, Agora eu olho aquele negócio e não entendo mais nada. Não, tio, faz assim. Tio, cara, é mole. Vem cá, cara. E aquela história da bomba na BI? Cara, essa história foi lendária. Bomba na BI. Bomba na BI.
Nos anos 70, estava começando a haver aqui, na época da distensão política, né? Sim, sim. Na época da anistia, aquela coisa, havia um movimento muito forte pela anistia, aquela disputa dos setores da esquerda com o regime militar, aquela Correto, coisa toda. correto. E começou a haver atentados terroristas de parte a parte. Sim. Tanto praticados pela direita como praticados pela esquerda. E explodiam bombas em bancas de jornal, fizeram atentado na OAB, que morreu uma pessoa, teve o Puma do Rio Centro, que explodiu, Foi. aquela coisa toda. Um belo dia estavam no culto da BI, e o culto rolando, né? As 1.000 pessoas, aquela loucura da BI. Aquele quebra-pau santo, né? Aí chegaram os 4 senhores de preto que eram da Polícia Federal. Quem é o responsável pela reunião? É o MIB. Hã? Chegou o MIB. Os homens de preto. Os homens de Os preto. rapazes de preto. FBI. Quem é o responsável pela reunião, tal, que ele busca? É o pastor, tal. Aí foi Paulo Monteiro. Paulo Monteiro é pra tudo. Tá né? em todas. Caraca, mano. Ele E o tem que Paulo vir Monte- aqui, cara. Tem que chamar, cara, o Paulo que Monteiro chamar tem que chamar ele pra cá, cara. Ele é uma lenda. Eu vi aquele chapeuzinho dele, é uma lenda. E o Paulo Monteiro era safo. Ele era articulado. Ele trabalhou muitos anos no centro. Ele era membro do Rotary Club, acho que é até hoje. Então, é uma pessoa com muita articulação. Então, o bicho pegou e chamou o Paulo Monteiro, meu irmão. Aí o Paulo Monteiro falou: não, precisamos evacuar esse lugar imediatamente. Tem uma denúncia de bomba. Caramba. Aquela coisa do terrorismo. Agora, com 1.000 pessoas, você fala um negócio desse, meu irmão, vai ser um tumulto, vai ser um Deus nos A porta acuda. fica estreita. É. E o pastor Paulo lá pregando, cantando, daquele jeito, né? Aí o pastor Paulo Monteiro chamou a dona Zenilda, que estava lá, quem te faz? Para não ter pânico, né? Aí a dona Zenilda teve uma ideia genial. Entre um louvor e outro, ela subiu na frente e falou: irmãos, eu gostaria de falar uma reunião com todas as mulheres e senhoras que estão aqui. Aí o pastor Paulo: no meio da reunião, dona Zenilda, no meio do culto? Sim, sim, agora. Eu quero fazer uma reunião para falar com todas as irmãs que estão aqui. Caramba. Tirou todas as mulheres, desceu nos elevadores e ficaram os homens. Com calma. Com calma. E aí? Com calma. Os policiais federais lá, né? Olhando. Aí, e o pastor Paulo sem entender nada. Mas como interromper o culto? Aí o Paulo Monteiro, calma. você Não, vai porque se entender. falasse pro pastor Paulo... se falasse pro pastor É Paulo... você que tá falando, meu irmão. Não, deixa na minha conta. Deixa se falasse na pro pastor conta Paulo... Então, tem que tirar todo mundo que tem uma bomba. Mano, ele não ia aguentar, mano. Podia ter havido uma tragédia, né? Só tinha uma saída, Bia. É. Só tinha uma saída. Pô, dona Zenilda olha foi essa cação sinistra, hein, cara? Olha essa cação. Tirou as mulheres para dizer que ia fazer uma reunião de oração. Não sei qual foi a história. Eu era ela pequeno. foi Eu era genial. menino. Tirou as mulheres e depois os homens, o Paulo Monteiro, irmãos, olha só. Vamos manter a calma. Esses senhores estão na Polícia Federal, estão aqui. Houve uma informação de ter uma bomba. Vamos evacuar rapidamente o auditório. Os homens desceram pela escada, a escadaria que tinha lá. Isso. Os caras fizeram a varredura, não tinha bomba nenhuma. Graças a Deus. Lógico. Podia ter sido uma tragédia. Mas foi assim, aquela coisa, a sacação na hora. Né? Tirou as mulheres Ela foi genial. e depois os homens. Genial, né? Pra evitar o pânico. É. Porque você tinha que fazer alguma coisa. Lógico. Polícia Federal, autoridade, precisa evacuar o salão em tantos minutos. Deu essa estratagema lá e conseguiu. Paulinho, você lembra disso? Paulinho estava lá. Paulinho Brito? Paulinho Brito. Ele era menino. Era né? molequinho, Ele era. era menino, deve lembrar. O Paulinho lembra da história. Cara, dona Zenilda é genial. É, cara, e aí sim foi. Acontecia essas coisas, né? Você tá numa reunião pública com muita gente, você tem que ter aquela sacada que você vai fazer na hora, né, cara? O imprevisto acontece, é que nem ar livre, né? Agora não existe mais ar livre, né? Olha, tem a livre Tem. ainda na nossa igreja de Maranata de Caxias. Caxias. É o pastor Lá Denis na que Praça faz? do Relógio. É o pastor Denis que faz? É, ele tá O tomando pastor Denis é um conta. evangelista entusiasmado. É, né? isso, É. isso, Mas no tempo da Maranata, na BI, a gente fazia ar livre na Cinelândia, né? isso. Na Cinelândia aparecia de tudo, né? É. cara? Aparecia O bêbado. pastor Denis aparecia esteve aqui com a gente. Quem? O pastor Denis esteve Pastor aqui. Denis. Aparecia bêbado, aparecia ladrão. As histórias dele é Aparecia absurda. tudo. Não, As histórias dele é... e você tem que ficar sempre de olho no que vai acontecer, né, cara? É. Vem cá. No belo culto da BI, o cara manifesta de demônio lá, começa a gritar, levar a passarinha lá de trás pra acalmar. A cortininha até balançava assim. Coisa tá Gente, feia lá são dentro. lembranças que a gente fala brincando, mas eu lembro com muito carinho disso aí, Com cara. certeza. Porque assim, a gente, claro que a gente tem que fazer. A gente não pode perder a piada, né? Lógico. Mas as coisas aconteciam porque era pregado o evangelho de maneira genuína, com seriedade, de maneira bíblica. E quando você faz isso, irmão, o poder de Deus se manifesta. É verdade. Não precisa ter barulho, não. Não. Você precisa ter acende a barulho. luz, Mas é uma coisa que confronta o pecador. as trevas se Confronta dissipam. o pecador. É. Então, às vezes, acontecia coisa assim de pessoal na BI. Tinha um irmão chamado Dr. Ivan, já é falecido. Ele chamava Dr. Ivan porque ele era advogado, né? Na época, no dia da conversa dele, ele estava na BI, começou a se manifestar, a gritar, quase caiu lá de cima. Tiveram que segurar o cara, senão ele Caramba. caiu lá de cima. Aí esse doutor Ivan, ele ficou muito envolvido com a igreja, né? Virou diácono da igreja. Eu me lembro dele. Lembra? Cabelinho branco? Lembro É, dele. falecido há uns 10 anos. eu acho. Isso. Um belo dia o pastor Paulo estava pregando, e o pastor Paulo prega de uma maneira muito visceral, né? Muito autêntica. Então ele estava pregando.
falando sobre a fraqueza do ser humano, se não for a misericórdia de Deus, não levanta nem da cama, aquela coisa toda. Nós somos fracos. E estava tendo aquela contrição na igreja, né? É verdade, Jesus. Nós somos pecadores, irmão. Nós somos fracos. Sem Jesus não somos nada. E o pessoal, é verdade. Aí ele se empolgou. Eu falo por mim, meus irmãos. Eu não valho nada. Eu sou um verme. Aí o doutor Ivan queria. É verdade, Jesus. Aí o pastor não perdeu a piada. Ô, irmão, também não é assim, né? Pô, mas também... Aí você concorda e fica ruim. Aí a igreja vem abaixo, né, cara? Mas logo depois não perde o rebolado e segue o puto. Puxa o corinho e vambora. Vem cá, da onde que saiu aquela música Nós Somos Inúteis? Quer dizer, é um conjunto secular, mas vocês botaram... Secular, você fez uma letra. A gente fez uma letra, Uma versão. Que tem uma música do Traje a Rigor que é... Inútil. Nós somos... a gente somos inútil. A gente fez uma versão que era assim. A gente lê a Bíblia e não consegue pregar. A gente faz corinho e não consegue cantar. A gente faz oferta, mas não dá pra pagar. A gente faz apelo e ninguém vem se entregar. Inútil! Nós somos servos inúteis! Essas coisas de retiro, irmão. Você fica um bando de gente sem fazer nada no retiro de noite, sai essas coisas, cara. Sai essas pérolas. Mas eu me lembro da dona Zenilda, aqui no nosso templo, aqui na Tijuca, ela comentando sobre esse... Os comentários dela são terríveis. Ela fez um comentário, mas ela estava achando graça. Aqui na frente, Lógico, né? Na galera lá, né? Ela segurava onda, mas na conversa era outro papo. Mas ela botava a mão na boca e riu. Esses meninos não valem nada. Ela não aguentava, cara. Ela não aguentava. Saudosa Zenilda. Mas peraí, eu tô sabendo uma história. Tem uma figura, pra introduzir essa história... Vamos ver se dá pra contar a história, hein? Nós estamos no ar, hein? Eu quero fazer uma introdução. Então vai. Tem uma figura... Eu não sei se ela é exclusiva do Rio de Janeiro, mas que é o coroa sem camisa com um canário na gaiola. E aí, isso é uma figura que sim, tem, sim. Né, em tudo quanto é lugar. E eu vi alguém falar isso esses dias, eu fiquei rindo, cara, que é verdade. Todo bairro do Rio de Janeiro, tem um coroa você vai ver um coroa sem camisa, de shortão. Bota passarinho com uma gaiola, na árvore, né? levando um passarinho. Aqui na Praça Vanhagem tem um monte, né? Tem um monte, pois é. E aí, por que eu tô falando disso? Porque... não que o... Tem uma história de um canário. Foi. Um canário na ABI. Não foi ABI, não. Da 28 de setembro. 28 de setembro, canário. Chernobyl. O nome do canário era Chernobyl. Ai, meu Deus. Chernobyl era o canário da terra que o pastor Paulo pegou no sítio da família dele lá em Teresópolis. Beleza. Não sei se ele pegou, ou se alguém vendeu, aquela coisa de passarinho, né? Tá. E... Um coroa sem camisa. Não, ele de presenteou deu ele. de presente pra ele. Vamos colocar assim. Não sei onde que surgiu. Tá. Só que foi no ano de 86, quando teve o acidente na usina da Ucrânia. Chernobyl. E alguém deu o nome do canário de Chernobyl. Lógico. Lógico. Mas o pastor Paulo devia sabia. ser um canário radioativo. O pastor Paulo sabia que o nome do canário era Chernobyl? Ele que chamava. Ele que chamava? Não sei se foi ele que deu o nome. Um dos maiores desastres nucleares. É o maior da história, né? Maravilhoso. Tem graça nenhuma, mas a gente colocou Chernobyl. Aí um belo dia, ele estava lá, veio para Vila Isabel, vindo do sítio, né, coisa, e o Chernobyl estava lá. Beleza. Aí alguém teve a ideia genial de colocar o Chernobyl em sua respectiva gaiola na galeria, aquela galeria que depois foi derrubada e ficava em cima do altar. Sim. Aquela coisa lá. Cara, Vila Isabel é um lugar imundo. Não tinha janela, não tinha ar-condicionado, tinha um carpete fedido, era uma loucura. Agora, tinha 1000 pessoas. Hoje em dia, se o ar-condicionado quebrar, o nego vai embora. Vai embora. Naquele tempo não tinha janela. O micro-ondas de Caxias, José de Alvarenga. Ai, Caxias. O pessoal chamava de micro-ondas. Não, aquele lugar hoje seria proibido. Não tinha janela. Mas nos anos 80 era permitido. Então não havia ilegalidade. Nos anos 80 muita coisa podia, né? Isso aí talvez fosse o nego não andava com cinto de segurança. Talvez isso aí fosse o menor dos problemas. Sim. Os que chegaram à idade adulta são sobreviventes nessa época, porque valia tudo. O nego tomava refrigerante o dia inteiro, o nego ia pra praia e passava Coca-Cola pra bronzear, aquela coisa. Mas tá falando Chernobyl, né? Isso. Alguém teve a ideia genial de colocar na galeria o Chernobyl durante o culto. E alguém teve a ideia mais genial de botar um microfone no Chernobyl. Isso. Então o que aconteceu? Começaram os louvores, a gente tocando, e aquela coisa. E enchendo o auditório. E as irmãs. Sonoplasta fazendo uma piada durante o culto. Sim, botando volume no Chernobyl. Chernobyl cantava pra caramba, né? Chernobyl escutava a gente tocando. Era um canário do pastor Paulo. Era um canário do pastor Paulo. Era um canário tenor. Pô, pelo amor de Deus. Durante o louvor, nosso Deus é sobre...
aquela coisa. E as irmãs assim, estou ouvindo cânticos celestiais. E a gente deixou, meu irmão, deixou. Deixa rolar. No final, falou, não é cântico celestial, irmão, é o Chernobyl. Isso é bandidagem que vocês fizeram. É o Chernobyl. Coisa de moleque, né? Coisa de moleque. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Aquela época, futebol, a gente tinha mesa de som, ficava lá atrás, né? A gente ficava operando o som e alguém com o radinho enfiava ali o fone de ouvido, porque eu estava escutando o jogo, né? Sim, sim. Tem uma vez, tem a final da Copa América, Brasil e Uruguai. Maracanã. O Brasil não ganhava a Copa América havia 40 anos, Campeonato Sul-Americano. Caramba. Então, em 89, todo mundo torcendo pro Brasil ganhar. Era no Maracanã. A Copa América foi aqui. Brasil e Uruguai, jogo duríssimo, lá e cá. E a gente, durante o culto, escutando, né? Lógico. Passava de fone, foi o culto rolando, escutando. Tá difícil aqui, tá. Aí o pastor Paulo veio por trás, ele fazia essas coisas, né? Aí ficou bem atrás do meio do som, olhando. Aí daqui a pouco pegou o headphone de alguém, colocou, escutando o jogo na hora do culto. Aí ele falou, não, pastor, sabe o que é? A gente tá aqui porque o jogo tá duríssimo. Aí ele me perguntou, e aí, quanto que tá? Já rapidamente. O Brasil ganhou de 1-0, gol do Romário. Estamos ganhando, pastor. Ele, graças a Deus. É isso, pô. Futebol. A igreja tem que ser uma curtição também, entendeu? A igreja é o lugar onde os santos se reúnem. Essa vivência que é gostosa. Essa vivência é que prende você. Exatamente. Essa vivência amizade. Que dá recordações de amizade, de curtição, de brincadeira. Essas brincadeiras que se faziam. Então, assim, eu trabalho em um local hoje que só eu sou evangélico, né? Então, assim, as pessoas veem a nossa vivência de domingo na igreja, aquela coisa toda. Normalmente, assim, né? Deixa eu sair dessa área de igreja. Tá, só para terminar o raciocínio. Então, as pessoas acham que na igreja... A gente não vai todo domingo, evidentemente, né? Mas a igreja, costumeiramente, rotineiramente, é uma obrigação pesada de se levar. Não é, cara. Não é. É leve. Tem que ser leve. Se for pesado, alguma coisa está errada. Sim. Ou com você ou com a igreja. Mas tem que ser uma coisa leve, uma coisa que te envolva, uma coisa que te dê momentos de satisfação também. É verdade. Né? Sim, momentos agradáveis. É verdade. Eu imagino que Jesus e seus discípulos tiveram muitos momentos agradáveis. Eu tenho certeza que eles caíram na gargalhada em vários momentos. Em vários momentos. E aquela história, Jesus era chegado num peixinho assado, né, irmão? Exatamente. Vários momentos comendo peixinho na brasa. Até ressuscitado, ele comeu um peixinho na brasa Exatamente. com Pedro na beira do mar. Olha que cena idílica. Os caras, traz um peixinho que você fez aí, bota aqui. O que os discípulos devem ter feito piada? não sei piada, não né? Sei, não sei. Mas assim, assim, 2000 anos atrás. Brincando com, sei lá... Com o dia a dia das pessoas. Com o dia a dia. Com as situações que eles presenciavam. Os caras não ficavam só orando, né, meu irmão? Zoaram alguém, tipo, pô, você foi o que mais teve medo de Jesus vindo pelo meio do mar, achando que era um fantasma. Aquela cena ali, que ele deve ter sido reproduzida várias vezes entre eles. Você foi o que mais ficou com medo. Aquela história deve ter sido. Como nós estamos contando essas histórias aqui. Entre eles? Era as histórias da época. O Pedro, Pedro deu mole, afundou. Afundou, né? Mas eu fui e vocês não foram. Mas eu não passei a vergonha. Cara. Essa aí ficou pra história. 2000 anos depois falamos isso, né, cara? Ficou pra história. Pô, deve ter, fala, pastor. Mas deixa eu mudar de área. Esse momento foi um momento muito especial, a gente lembrando dessas coisas todas que aconteceram em nossas vidas. A nossa história, né? A nossa história, exatamente. Como é que você faz para conciliar? Você é jornalista, servidor da justiça e guia de turismo. Como é que você descreve essa sua... 3 em 1. Essa trajetória profissional? O guiamento é mais recente na minha vida, né? Mas assim, há mais de 30 anos que eu exerço ao mesmo tempo a carreira no serviço público e o jornalismo. Como eu já disse, eu fui editor de igrejas, revistas evangélicas, sou editor de livros até hoje. Se você tiver disciplina, acordar cedinho, como eu acordo, 5 e pouco, 6 horas da manhã, e começar a escrever, dá para fazer tudo sem que uma coisa interfira na outra. Legal. E o guiamento é mais recente, né? Eu comecei a me envolver com isso mais recentemente. Mas é legal você fazer coisas diferentes na sua vida, não fazer só uma atividade. É legal você ter 2 coisas assim, porque te dá uma dupla visão, te dá uma experiência... É como se você estivesse tirando folga daquele... Mais completa, exatamente. Embora seja meu trabalho escrever como jornalista, quando eu estou escrevendo é uma outra pegada, é uma coisa mais de criatividade, é uma coisa que tem a ver comigo. Você já é jornalista há quanto tempo, Carlinhos? Eu me formei em 1991, então são 32 anos. E assim... E o segmento evangélico? Aí que tá. É isso que eu ia falar. Eu tive a bênção, né, de logo no início da minha carreira, eu fazer parte de um projeto muito legal.
havia uma entidade nos anos 90 chamada VIND, Visão Nacional de Evangelização, que era comandado por um pastor muito conhecido, o pastor Caio Fábio do Araújo, Isso. que naquela época, inclusive, pregava muito no Maranata, foi um grande líder cristão do Brasil naquela época. Muito conhecido. Muito conhecido. Até hoje Até ele continua pregando na igreja Caminho da Graça, que é a igreja dele. Mas naquela época ele era popstar, né? Ele estava no Fantástico, ele estava no jornal, ele era o cara, a figura do evangélico brasileiro era ele. Até porque ele escreveu um livro chamado Sal Fora do Saleiro, que foi muito icônico. Porque ele dizia para as pessoas, e para os jovens, inclusive, a gente escutava ele falar isso na época, saiam dos seus templos. Vocês têm que ser sal fora do saleiro. Vocês têm que permear a sociedade onde vocês estão. Eu lembro que nem estudava jornalismo. Salgar onde você está. E eu fui num culto não apenas na que ele igreja. fazia no hotel na Zona Sul, que eu não lembro agora. Eu lembro ele falando isso. Encham os bancos das faculdades de jornalismo. Eu nem estudava ainda. Porque vocês vão ser influentes e vocês vão poder levar a luz que tem em vocês para a sociedade. Olha que sacada. Legal. E ao contrário daquela coisa que nós estávamos falando de gueto, né? A igreja guetificada, fechada em si mesmo, com medo do mundo. Saiam, experimentem, estejam nos lugares sociais, estejam nos lugares acadêmicos, estejam nos lugares de influência. Pois bem, esse ministério da VIND criou uma revista, em 1995, foi a primeira revista de informação evangélica com venda em banca de jornal. E havia um jornalista, que era membro da Maranata na época, o Jorge Antônio Barros, filho da nossa Marleni, aqui da Maranata Tijuca. Jornalista premiado, 3 prêmios ESSO de jornalismo, trabalhava no JB. O prêmio ESSO de jornalismo é o top do jornalismo. Top. O cara tem 3. Caramba. Isso, né? E o pastor Caio chamou esse jornalista, que ele conhecia, para liderar esse projeto jornalístico profissional. Que legal. Porque o que havia até então eram revistas confessionais. Revistas muito boas. Mas confessionais, o Jornal Mensageiro da Paz, da Assembleia de Deus. Exato. A revista Seara, também da Assembleia de Deus. A revista Raio de Luz, ligada à Igreja Congregacional, que não fazia jornalismo. Eram revistas confessionais, de artigos, de pastores, matérias que edificam as pessoas. Exato. Maravilhoso, muito bom. Acontecimentos dentro das Não igrejas. era pegada do jornalismo. Essa foi a primeira. E eu tive o privilégio de chamar de fazer parte dessa primeira equipe. Então, o que aconteceu? A minha carreira de jornalismo começou a bem dizer. Já fazia jornalismo na prefeitura. Eu era assessor de imprensa lá da Prefeitura do Rio. Que é jornalismo corporativo, né? Certo. Trabalhava no gabinete do prefeito. Mas começamos a fazer essa revista jornalística. E aí, essa revista, por vender em banco e fazer umas reportagens muito legais, começou a repercutir bastante. Que legal. E eu percebi que eu poderia juntar a fome com a vontade de comer. Juntar o trabalho que eu gostava de fazer jornalismo e falando de um ambiente no qual eu creio, afinal de contas. Que você está totalmente envolvido. Que eu estou totalmente envolvido. A gente não pregava na revista, ali era jornalismo. Lógico. Inclusive, a gente fazia algumas matérias que incomodavam algumas lideranças. Cutucava alguns. A gente fez uma matéria uma vez sobre o Círculo do Testemunho. O Círculo do Testemunho é uma coisa que andava muito em voga naquela época, o pastor vai lembrar disso, dos testemunheiros profissionais. Os caras que percorriam as igrejas, mas para vir dar testemunho na sua igreja, cobrava R$3.000, cobrava hotel 5 estrelas, passagem de avião. Isso virou uma indústria mesmo. Virou gente vivendo disso. Uma máfia. Virou uma máfia disso aí. E a gente fez uma matéria denunciando tudo isso. Essa é uma das reportagens polêmicas que você disse? Recebeu até ameaça de morte nessa época. Pô, não é pra menos, não, né? Lógico, Porque mexia. Tinha gente poderosa. Que fazia disso da vida. Mexia Os caras ligavam, cuidado, tá? A gente falou, beleza, mesmo. Vai fazer o quê? Já tá publicado, já tá colocado. Então a gente colocou. Tem uma época que o Reverendo Moon, o Reverendo Moon, líder da Igreja da Unificação, já é falecido, né? Isso. Entre outras coisas, ele dizia que era o sucessor de Cristo. Isso. Né? Na doutrina dele. Porque ele dizia que como Jesus... O casamento lá na Igreja da Unificação ele é fundamental para a salvação. Então ele pregava, né, que como Jesus não se casou, a obra dele ficou incompleta. E ele, Reverendo Moon, veio ao mundo como uma espécie de encarnação do novo Cristo, para que através dos casamentos... Por isso que veio aqueles mega casamentos nos estádios de futebol. Porque isso era fundamental para a salvação. Pois bem, o Reverendo Moon começou a reunir no Uruguai pastores brasileiros. Pagava hotel 5 estrelas, pagava comida, pagava passeio, viagem, para levar a liderança evangélica brasileira para ouvir as doutrinas dele. Caramba. Uma lavagem cerebral, meu irmão. E nós descobrimos que tinha pastores indo... Que loucura. Tinha pastores não só indo, como juntando grupos das suas igrejas para ir várias vezes e cobrando ingresso das pessoas. Virou um negócio. Quando o Reverendo Moon pagava tudo, né? Aí eles faziam lá o grupo dele e ganhando dinheiro. Botou isso na matéria. O Fantástico fez uma matéria em cima disso. Então deu uma grande repercussão. Foi uma experiência muito legal de jornalismo. Claro, não era só isso que a gente fazia. Fazia muitas matérias sobre sociedade. Mas foi uma experiência legal de jornalismo que acabou assim... Nós que fizemos parte daquela equipe acabamos desenvolvendo uma carreira neste segmento, que era muito carente de profissionais
da área, tudo muito amador naquele tempo. E aí você começa a fazer revista evangélica, você começa a ficar conhecido, daqui a pouco chamam você para editar um livro, chamam você para fazer um trabalho de imprensa, e eu acabei entrando por esse caminho. Você escreveu alguns livros. Eu escrevi livros, eu basicamente editei mais livros, né? Preparação de textos de livros de outras pessoas. Então, assim, a carreira seguiu nesse caminho. E já são 30 anos que eu faço isso em paralelo com as outras atividades. É uma atividade que me dá muita satisfação. Que legal. É muito legal você pegar um pastor, um líder, alguém que quer lançar um livro, que tem esse sonho, e você ajudar a pessoa a fazer isso. Legal. De maneira editorial. Quando a pessoa recebe aquilo, é como se fosse um filho. Então, Sim. você fazer parte disso, e você, de certa maneira, está disseminando aquilo que você crê. Exato. Correto. Né? Você está colaborando para que aquela mensagem chegue a outras pessoas, ainda que de maneira profissional, com critérios profissionais, não tem nada de amador, mas uma maneira de fazer um trabalho bem feito e que vai levar a mensagem na qual aquela pessoa acredita e que você também acredita. Porque é importante que nós, que somos profissionais evangélicos das mais diversas áreas, busquemos a excelência, busquemos a preparação, busquemos ser, se não o melhor, parte dos melhores das nossas profissões. Porque fazendo isso, e as pessoas sabendo que você é cristão, não só o nome de Jesus é glorificado, como as pessoas passam a ter a noção de que evangélicos, a igreja, também sabem fazer as coisas, também são profissionais, também trabalham com seriedade. Eu estava falando na etapa anterior, né, sobre aquele crescimento da segunda onda do evangelho no Brasil, nos anos 70 e 80. Ela foi muito importante, entre outras coisas. Do protestantismo, não do... Do pentecostalismo, Pentecostalismo. Dos anos 80, né, da igreja, esse crescimento exagerado da igreja nos anos 80. Foi. Até os anos 70, 71, o censo dizia que havia cerca de 6% de evangélicos no Brasil. Nossa. 1970. 6%. Chegou nos fins dos anos 80, 90, já com 22%. Tudo bem, a população do Brasil nessa época girava em torno de 90 a 100 milhões. Sim, mas percentualmente nós pulamos em 2 décadas de 6% da população, quase um traço estatístico, para 22%, conforme o censo de 1990 aferiu. Isso. E, basicamente, pessoas egressas do catolicismo, muitas vezes. Então, esse segmento cresceu muito naquela época do percentual da igreja evangélica, e a igreja evangélica fez uma coisa que começou a alcançar um segmento até então avesso à igreja, até então preconceituoso em relação à igreja, a classe média. Então, as classes médias, formadores de opinião, profissionais liberais, foi a época que surgiram grandes ministérios que levavam o evangelho para segmentos específicos, atletas de Cristo. É dessa época. Sim. Protagonizado por figuras como o piloto Alex Dias Ribeiro, o goleiro João Leite, o centroavante Baltazar. Atletas de Cristo fundaram esse grupo. Os homens de negócios. A Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Qual era a ideia deles? Levar o evangelho para esse grupo. Essas pessoas, os mega empresários da época, as pessoas ricas da época, classe média alta, tinham preconceito com a igreja. Sim. Porque a igreja é um lugar de pessoa mais simples, iletrada. Que não estudou, né? Então, em vez de você... Não estudou, exatamente. Não estudou. Então, as pessoas resistiam à igreja. Então, vamos fazer uma reunião, um café da manhã, um jantar com empresários, e um de nós, que é cristão, vai dar um testemunho, vai falar da sua fé. Aí o cara começa a ver, poxa, esse cara está no mesmo segmento que eu. Esse cara frequenta os restaurantes que eu frequento. Ele tem mestrado e não sei Esse cara tem mestrado como eu. Esse cara viaja com a família pro exterior todo ano como eu. Esse cara não é um ignorante. Vou escutar o que esse cara tem para dizer. Exato. É mais ou menos como o médico da BI. Exatamente. Vou lá escutar o que esse médico tem a dizer. E é claro que qualquer pessoa prega o evangelho. Qualquer pessoa que conheça a palavra de Deus, porque o sacerdócio universal dos crentes é bíblico. Sim. E a reforma protestante levou o púlpito para os leigos, né? Exatamente. Então, as pessoas sem muita instrução formal e até mesmo sem conhecimento teológico começaram a ter muito espaço. Então, esse tipo de coisa começou a chegar nas classes médias. Transmitir a sua experiência com Deus. A sua experiência com Deus. Então, você vê um igual a você, um par seu, fazendo aquilo, você percebe que existe um outro lado. Verdade. Que nem todo mundo é letrado, que nem todo mundo é gueto, e que nós, evangélicos, estamos na sociedade como agentes sociais, agentes culturais, agentes políticos, formadores de opinião. É isso que nós temos que fazer. Nós temos, além de nós termos a mensagem, nós temos que levar essa nossa influência, os nossos valores. Lógico. Por que não? Sim. De uma maneira equilibrada, de uma maneira respeitosa, de uma maneira sem qualquer tipo de preconceito contra grupos identitários ou minorias, longe disso. Sim. Mas pregando sua mensagem, mostrando sua cara. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou isso, sou aquilo. Estudei, trabalho, tenho uma vida digna e estou aqui mostrando... Igual a você, mostrando que eu tenho alguma coisa. Eu tenho uma fé, que é a motivação da minha vida. Eu tenho um Deus no qual eu creio e que é o norte da minha existência. Por que não fazer isso?
Voltando à revista, a da Vinde, Vídeo. ela teve um tempo de duração Ela durou cerca de 10 anos. de 10 anos. De Tinha até de assinatura. Você 1995 queria até fazer 2005. assinatura, como, Sim. como a Veja, como a Sim, Cruzeiro. a revista circulava em bancas. É. Nós chegamos a ter tiragem de 50 mil exemplares. 50 mil exemplares. Que legal, por hein? mês. E vendia bastante mesmo. E depois teve uma outra revista que eu editei também, chamada Cristianismo Hoje, Isso. de 2007 até 2016, que era vinculada a Christian Today, que é uma revista muito tradicional americana, de um ministério, Eu me na lembro. época, ligado ao reverendo Billy Graham. Eu me lembro Recentemente falecido. de ir A lá Christianity Today. aqui no centro da cidade uma No vez centro com da cidade, a você. redação, tinha lá. Peguei, você me deu uma quantidade delas para... Sim, para colocar na igreja. Então, assim, Legal, a gente fazia legal. um jornalismo profissional e de qualidade. Legal. É assim, eu posso dizer, me orgulho disso. Me orgulho de ter participado disso. Foi um momento muito bom da carreira. parte um momento, desse time, né? Um momento muito bom do evangelho no Brasil. Legal. A virada do século XX para o século XXI foi um momento que estava se produzindo muita literatura, Sim. produzindo muita música, Sim. produzindo grandes eventos. Havia um evento anual que acontecia em São Paulo chamada Expo Cristã. Sim. Uma grande feira, não sei se chegaram a participar. Eu ia a trabalho, morava em São Paulo nessa época. E a gente frequentava essa feira mostrando nossos Aqui produtos. no Rio não chegou a existir, não chegou a vir No para o Rio Rio? não chegou a vir, não. Essas feiras Porque os empreendedores focam eram todos de muito São em Paulo. né? É, porque São Paulo é a capital dos eventos, né? Dos negócios. Dos negócios. Capital dos Então, assim, essa feira chegou a movimentar milhões de reais numa edição. E era um lugar em que todas as grandes editoras do segmento, eu estou falando de Editora Vida, Editora Mundo Cristão, Editora Vida Nova, Sociedade Sociedade Bíblica. Sociedade Bíblica. Bíblica do Brasil, e grandes gravadoras da época, MK Publicitar, por Sim, exemplo, sim. lançavam os produtos lá. Sim. Então, era uma feira de muita efervescência. Foi uma época de muita coisa acontecendo no Evangelho, muita coisa sendo produzida, muita coisa boa. Isso na virada dos anos 90 para os anos 2000. Depois, houve um refluxo. Eu acho até que a digitalização do mundo, os livros digitais, a música, você não compra mais o CD, né? Você baixa a música. Isso. Isso mudou um pouco o foco disso tudo. Os grandes shows que havia na época, Ministério Diante do Trono fazia show para 1 milhão de pessoas. É verdade. Eu queria que você Gravação de falasse CD. sobre isso. Você falou MK, eu lembrei da música gospel. Sim, a música gosta. E você desse tempo. Você de- participou dessa De transição. ebulição. Dessa profissionalização da música. Né? Exatamente. Continua, mano. E assim, a profissionalização da música, ela teve, como tudo na vida, tem dois lados, né? Ao mesmo tempo em que ela difundiu muita qualidade no que era produzido, essa excessiva profissionalização tirou um pouco daquele caráter cristão da música. Veja, não tem nada de errado em você ser profissional e viver da sua profissão se ela é a música. Mas, assim, começou a ter uma ênfase exagerada na produção quase industrial de música cristã. Obrigação de entrega, de produção de Você letras. sabe disso. Sim. Entrega de produção de letras com uma Música, certa frequência, com um gravar estilo, tantos CDs por Tem um ano, público-alvo. um público-alvo específico, um nicho de mercado. Nicho de mercado. É. Virou nicho- produto. Virou um produto. Sim. Como, Tudo bem, como está no qualquer mercado, outro. Sim, compra sim. quem quer. Mas eu estou falando da ênfase da coisa, da motivação da coisa, da pegada da coisa. Então, assim, nós falamos lá atrás, né, de Vencedores por Cristo, Grupo Logos, esse pessoal que existia, que pregava o evangelho através da música, numa ênfase muito de evangelismo, de transformação de vida, da música de louvor surgindo para falar alguma coisa ao coração da pessoa. Sim. Alguma coisa que propusesse a transformação. E o fenômeno da música gospel, eu nem gosto desse nome. É. Porque esse nome música gospel virou uma massificação, foi registrado por uma igreja de São Paulo como produto de mercado e desvirtuou, na minha opinião. Então, assim, o que cresce muito, pastor, e de uma maneira exagerada, uma maneira sem critérios, e principalmente quando tem muita grana envolvida, o perigo disso é muito grande. E não só de música e livro, de igrejas também. Igrejas que crescem excessivamente, que enfatizam aquela teologia da conquista. Você sabe que tem a teologia da prosperidade, Sim. que veio dos Estados Unidos para cá, através de líderes como Kenneth Hagin, por exemplo, que enfatizam um caráter muito material da fé. Materialista, né? Materialista da fé. Então, a bênção passa a ser o carro novo, passa a ser a casa, passa a ser o estilo de vida mais hedonista, digamos Sim. assim. E não tem nada de mal ter carro bom. O dinheiro é bom e todo mundo gosta, Lucas. Né? E assim, é carro bom, novo. Mas quando a pregação do evangelho Gira em torno disso. gira em torno dessas conquistas, E a bênção maior é isso. a bênção maior a ser buscada é isso.
E até mesmo aquela Ser fé... abençoado é se você tem isso. Aquela fé mais Bizarro. ortodoxa de mudança de vida, de Fica de princípios, lado, né? fica um pouco diluída. Talvez não de lado, mas diluída. Aham. Cresce demais, incha demais. E o Brasil passou por esse fenômeno também, né? Sim. Hoje, o censo de 2022, que foi adiado 2020 por causa da pandemia, não fechou os números religiosos ainda. Mas eu quero crer que já vai chegar alguma coisa por volta de 42% ou 43% de evangélicos nesse país. No Brasil, né? No Brasil. Isso é uma mudança de paradigma enorme, porque praticamente quebra a hegemonia do catolicismo. Sim. Nos anos 70, você tinha 86% de católicos confessos, contra 6% de evangélicos e traços menores de outras religiões. Sim, né? sim. É O uma espiritismo, explosão. os cultos afro, né? Os não religiosos. E, ao mesmo tempo, cresceu o número de ateus, né? Na sociedade. E aí faz parte do processo de secularização da sociedade, que o Brasil, como faz parte de um mundo globalizado, naturalmente ele segue as tendências internacionais. Sim. Que vem muito dos Estados Unidos. A gente vê aqui tudo isso que você está Sim, narrando aí. A matriz teológica protestante brasileira é americana. Tudo que você narrou aí sempre. aconteceu o papo de 10 anos antes nos Estados Unidos. Sim, tudo aconteceu. Olha, a renovação pentecostal do bizarro. século XX começou em 1901, com líderes pentecostais dos Estados Unidos. William Seymour, por exemplo, que criou o movimento da Rua Azusa, na Rua Los Angeles, que influenciou o mundo inteiro. Porque foi uma redescoberta do pentecostalismo depois de décadas, séculos, em que isso ficou amortecido. Em que se acreditava que os chamados dons espirituais ficaram circunscritos ao período do Novo Testamento. Não precisavam mais ser praticados. Não existiam mais. Então, esse grupo de avivalistas nos Estados Unidos incendiaram o país. Sim. Tanto é que o século XX começou a ser conhecido na época como século do fogo. E essas pessoas que vieram para cá, como Gunnar Wingren e Daniel Berg, que eram suecos, eles saíram da Suécia no fim do século XIX para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida e em busca de saber que avivamento era esse, que movimento era esse. E olha que loucura. Esses caras viviam nos Estados Unidos, foram numa reunião de oração e, de alguma maneira, numa reunião de oração, uma revelação, surgiu o nome Pará. E os caras eram suecos. Pará. Nunca ouviram falar de Pará. Belém. E aí descobriram que lá Aí pegaram os atlas... foi lá que Jesus nasceu. Não, a princípio... Cara, tinha um jogador do Flamengo nos anos 80 chamado Peu. Aí Ele tinha muito orgulho. o Flamengo foi jogar lá no Pará contra o Remo no Campeonato Brasileiro. Peu, e aí, qual a tua emoção de jogar aqui em Belém? Tô muito emocionado de jogar onde Jesus nasceu. Esse é o meu Mengão. Teu Mengão, Peu. Mas fez parte daquele time mágico dos anos 80, né, cara? Que ganhou tudo, né? Ele tava zoando, não? Não, lógico que não. Peu. Lógico que não. Perguntaram pra ele. isso E teve é um outro que eu não lembro o nome também. E o que você achou do jogo? Não, eu não achei muita coisa, não. Mas um amigo ali achou a medalhinha de São Antônio. Na história das Assembleias de Deus, Vamos voltar. eles mostram justamente Você isso. Quando eles o papo viram vai andando. que a ideia, a palavra profética ou a orientação que eles tinham dado por Deus é para eles ir para Belém. Mas eu fazer o que em Belém? Abriram o mapa e viram que Belém, em É Israel... um lugar no norte do Brasil. Aí foram descobrir que na América do Sul tinha um lugar chamado Belém. Vendendo No tudo norte que do tinha, Brasil. que era pouca coisa. E Né? vieram. Se meteram no navio de terceira classe Foi. e fizeram uma viagem, talvez de mais um mês pra cá. Então, Lucas e Pastor... Foram para um dos lugares mais quentes do E Brasil. chegaram lá de capote, aquela roupa de inverno. E chegaram, encontraram uma cidade portuária, Belém, né? Estivadores, indígenas, Isso. pessoas que eles nunca tinham visto, falando uma língua que eles nunca conheceram. Sim, uma português. mistura, né? Aí o que eles fizeram? Começaram a se cultural. reunir com os... Como era uma cidade portuária, havia muitos britânicos lá, né? Sim. Protestantes, anglicanos. Começaram a se reunir com esses caras, conversar com esses caras. Foram se reunir no porão de uma igreja batista. Igreja Batista em 1910. 1911. Então, no porão, reunião avivado, o fogo comia, né, meu irmão? É. Aí foram convidados a sair da igreja. Aí fundaram Com todo respeito. uma cruzada, exatamente. Lembra daquela dicotomia tradicional e pentecostal? Foi aí que Se deu nos anos start. 70 eles não se bicavam, naquela época eles não se toleravam. É. Rejeita completamente. Os caras são hereges. Sim, sim. Então, esses caras... O que eu gostaria de destacar é o que move pessoas como Ashbel Simonton, que fundou a Igreja Presbiteriana, William Book Bagby, que fundou a Igreja Batista, missionários americanos e europeus que vieram do ápice da civilização na época. Sim. Né? Sim. Reino Unido, França, Estados Unidos estavam lá em cima. Yeah. Se hoje em dia existe um abismo social
entre a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil, muito grande, de IDH, inclusive. Imagina 100 anos atrás. Aqui era uma selva. Sim, com certeza. Então, pastor, o que move? Que fé é essa? Que move pessoas a saírem do conforto, da estabilidade do primeiro mundo é a fé na vir palavra. Para um lugar chamado Pará. É a fé na palavra movia de Deus, Albert Schweitzer, médico alemão, a sair do seu conforto e ir para a África, para o Gabão, para atender pessoas? David Livingstone, britânico, que foi para o coração da África como missionário para curar corpos e almas. Aqui no Brasil, Robert Calley, fundador da Igreja Congregacional, era um médico escocês que, por ter trabalhado um tempo na Ilha da Madeira, falava um pouco de português. Mas ele vivia na Europa. Recebeu um chamado para vir para o Brasil, largou tudo e veio para cá. E fundou a igreja, que é a Igreja Fluminense, que hoje é a Igreja Congregacional. Então, quando eu falo sobre essas coisas, eu me empolgo. É fascinante. Sobre esse legado histórico. Pessoas que largaram tudo. Ashbel Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana, da qual nós somos oriundos, né? A família que fundou a Maranata, a família Brito, veio da Igreja Presbiteriana. Então, nós temos um legado presbiteriano também. Correto. Ashbel Simonton chegou jovem ao Brasil, em 1861, 62, com 32, 33 anos, e morreu 3 ou 4 anos depois, no Rio de Janeiro, de doença endêmica. Febre amarela, malária. Se ele não tivesse saído dos Estados Unidos, ele não teria morrido. Não. Mas ele veio para cá. E plantou sementes. Quem passa no centro do Rio hoje vê aquela catedral presbiteriana, aquele templo é mais moderno, né? No começo do século XX. Mas ali foi fundada a igreja. Cara, tudo isso por causa de um livro preto. Um livro preto, uma revelação, uma fé cara, genuína. Isso é muito louco, porque assim, não tem nenhum livro... Não entende isso, cara. Não tem nenhum livro escrito na raça humana que consegue motivar as pessoas. Causar esse resultado. Exatamente, causar esse tipo de movimento. Eu tava vendo esses dias, talvez alguém que esteja assistindo também tenha assistido, porque foi recente. Teve um podcast, uma conversa no podcast Inteligência Limitada, com um biólogo, Pirula, que é muito famoso no YouTube, e o arqueólogo Rodrigo Silva, que também é pastor. Da Igreja Adventista, da Igreja Adventista e tal, beleza. Foram 9h30 de podcast. Cara, o Rodrigo Silva é uma sumidade. Cara, absurdo. Se você tá assistindo, dá um pulo lá. Já me entrevistei. Se você ficar 1 hora lá, você já vai ter ganhado muita coisa legal. Um trabalho maravilhoso, mas assim... Não, mas é só pra concluir o que eu tava falando. Cara, eles falaram lá, o Rodrigo Silva, durante a entrevista, falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou, cara, esse livro aqui, você não precisa de pastor, você não precisa de pregador, você não precisa de nada. Pega um livro desse e pega esse livro aqui e taca dentro de um presídio. E volta lá daqui a 1 ano. E vê o que acontece. Ele promove transformações, né? Entendeu? Você não precisa de ninguém falar nada. Pega o livro e Pega a Bíblia. Pega a Bíblia e taca dentro de um presídio. E vê o que acontece. Pega um presídio que não teve acesso à Bíblia. O que aconteceu? Qual é o resultado? Da onde, cara, a transformação que esse livro causa no ser humano onde o evangelho não tem cálculo matemático que explique. E é um postulado da reforma protestante, né? O livre exame das escrituras, né? Até o século XVI, os poucos exemplares da Bíblia que tinham, mesmo depois da Bíblia de Gutenberg começou a ter imprensa, mesmo assim eram poucos exemplares, ficavam circunscritos aos mosteiros da época. E só os clérigos liam. Então, assim, dentre uma das principais transformações da reforma protestante, que nós estávamos falando sobre ensinar as pessoas a lerem, para que as pessoas pudessem ler as escrituras e ter o seu livre exame. Claro, se você tiver um líder, um pastor, um sacerdote, é muito melhor. Muito melhor. Mas se você não tiver acesso a isso, a Bíblia fala isso aconteceu durante o período da Guerra Fria, ali pós-guerra na Coreia do Norte, quando o irmão André, na China, mandou contrabandeado. O irmão André, recentemente falecido. Né? Recentemente falecido, contrabandeou Bíblias para dentro desses países. Aliás, o irmão André veio aqui na Maranata. Sim. Em 2000, foi quando? 90, 98. Foi uma das únicas igrejas aqui no Rio de Janeiro, foi a única. E outra foi em Belo Horizonte. Essas duas igrejas no Brasil. Ele valorizou as igrejas que, de alguma maneira, colaboravam com o Ministério Portas Abertas. Né? O Maranata colaborava. Foi até interessante que o irmão André ele tinha essa alcunha que vem da época em que ele contrabandeava Bíblias, como você muito bem falou, para a antiga Cortina de Ferro, né? Sim, na Cortina de Ferro. Yugoslávia, Albânia, Romênia, esses países todos. Aliás, o livro Contrabandista de Deus é maravilhoso. Exatamente. Editora Betânia. E ninguém sabia o nome dele, porque mesmo depois desse período, permaneceu aquele negócio. Eu vim aqui, assisti o culto para entrevistá-lo depois, e perguntei, qual é o nome do senhor, afinal de contas? Agora eu posso falar. Meu nome é Anne Vanderbilt. Eu publiquei. Ninguém tinha publicado. Ninguém tinha perguntado.
Porque as pessoas, irmão André, posso fazer uma pergunta, o intérprete, né? Posso fazer uma pergunta pro senhor? Qual é o seu nome verdadeiro? O senhor pode revelar? Ele, agora posso. Anne Vanderbilt. Anne Vanderbilt, que é o nome holandês dele, né? Morreu agora, no passado. Isso, Né? exatamente. Sim. Irmão André contrabandeava Bíblias para essa região toda. O poder da escritura, sim, né? o poder da palavra de Deus. Esse livro é maravilhoso, né? Cada história que ele conta lá, empolgante o fusquinha dele. Aliás, naquele tempo só tinha livro da história Betânia, lembra, pastor? O Refúgio Secreto, Contrabandista de Deus, aquele livrinho pequenininho assim. Mas era fácil de ler, você engolia aquilo. A Jaqueline, minha esposa, quando se converteu, ia lá na 1º de março, que tinha a Livraria Betânia, e comprava esses livrinhos para ela ler. Ela disse que ela se converteu na Assembleia de Deus. Tem na Amazon. Se pesquisar lá, tu acha, compra, mas vale era um a pena pra caramba. Ela se converteu na Assembleia de Deus, né? Então buscava o conhecimento ali. Eram livros empolgantes que falavam. O Refúgio Secreto, sensacional, da época da guerra. Carlinho, tá sendo uma benção a nossa conversa. Vai ser que vai acabar. Caraca, Tanta coisa quanto é que tempo a boa, gente mas tá antes de acabar, Não vou nem olhar para aquilo. antes de acabar, a gente precisa saber como é que você explica essa situação que você está vivendo agora de turismo, né? você é um agente turista. Você é um agente turismo. Isso é sensacional. É assim, desde menino, eu gosto muito de passear. Eu tive meu pai, que foi diácono dessa igreja, Nelson. Guia de turismo. Lembra do meu pai? Lembro. O senhor fez o enterro dele. Lembro. Bom, falecido em 93. E meu pai tinha essa coisa. Ele pegava os filhos, não tinha carro, não tinha nada, botava no bonde para passear, botava no trem, botava na barca. Então esse negócio entrou na veia. Passear. Sempre gostei. Passou o tempo. Rio de Janeiro é um lugar bonito pra caramba. Sensacional. Apesar de todos os apesares Sim. que a gente sabe. Desordem urbana, violência, mas é muito legal. Então eu peguei o vírus de passear. Cara, a história que tem o Rio de Janeiro. A história do Brasil foi escrita aqui. Tá Tudo aqui aqui. dentro. É. Tem uma igreja aqui no centro, a igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, que fica na Praça 15, que eu levo meus clientes lá, Perfeito. que é a igreja simplesmente onde foi coroado Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Caramba. Onde se casou a Princesa Isabel com o Conde D e onde se casou Dom Pedro I com a Princesa Leopoldina. Fica aqui na Praça 15. Cara, por que A maioria dos cariocas nunca entrou nesta igreja. Na minha época não tinha, mas tinha que ter um mestrado sobre Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro faz parte da história do Brasil. Do Brasil. Essa Mas cidade não foi capital tem. do Brasil por 200 anos. Exatamente. Então, Então, fomos o centro. E continua sendo o centro cultural do país, né? Embora Eu não acho que seja deve ter um alguma centro disputa econômico. política também em volta disso, pra não ter, né? É uma desordem, é o custo Brasil, né? É. A desordem brasileira, Nosso a samba falta lelê. de prioridade, aquela coisa toda, na os época eu queria cargos fazer um políticos. mestrado, mas sobre o Rio de Janeiro. Existe coisa sobre o Rio de Janeiro. Mas assim, eu peguei essa mania de passear. Sempre gostei de passear. E aí? E aí me tornei jornalista e gostava de escrever. Aí juntei uma coisa com a outra. Comecei a fazer os passeios em rede social, né? Tempo do Orkut ainda. Olha só. Aí botava a foto do lugar e escrevi um texto bacana sobre a história daquele lugar. Comecei a botar na rede social, começou a bombar. Aí eu criei um personagem, o passeador carioca. Até de entrada no registro da marca agora. Legal. O que o passeador carioca faz? Ele vai num lugar como a Igreja do Carmo, por exemplo, faz uma foto e conta a história de uma maneira leve, de uma maneira engraçada às vezes, falando das lendas Cotidiana urbanas. ali. É um texto para se ler de maneira leve. Sim. E a coisa começou a ter gente assim, e daqui a pouco tinha 30 mil pessoas na página. Que legal. Aí eu falei, por que não me profissionalizar nisso, já que eu gosto de fazer? Eu já levava pequenos grupos daqui da igreja, da Maranata, lá do Meia, principalmente. Foi muito engraçado, pastor. Eu estava dando uma aula de escola dominical para os adolescentes lá no Meia. Aí não sei por que cargas d'água, eu falei assim, eu já li no centro da cidade, do lado do Paço Imperial. Aí ele levantou a mão. Tio, o que é Paço Imperial? Eu falei, o Palácio da Praça 15, onde o Brasil foi governado, onde Portugal foi governado, na época do Reino Unido, do Brasil e Portugal e Algarves, de 1815 e 1822, Portugal foi governado daqui. Esse palácio fica ao lado da Lerge. Aí outra mão, tio, o que é a Lerge? Eu falei, para tudo. Peraí. Vamos fazer uma aula nesse lugar. Aí criei um roteiro chamado Aulão Carioca, Maneiro. que eu levo a moçada para esses lugares e mostro a igreja onde houve essas coroações todas, o lugar da Janela do Fico, que fica lá no centro, o lugar onde está o túmulo de Pedro Álvares Cabral, os resíduos mortais lá no centro. Então são construções icônicas, históricas, que têm a ver com a nossa história. O brasileiro, em geral, e o evangélico em particular, ele é muito assim, negligente com a própria história. Ele não valoriza, ele não procura saber. Você tem uma ideia, o Rio de Janeiro é uma cidade tão evangélica, né? Só conheço 2 museus evangélicos no Rio de Janeiro. Um fica na Igreja Evangélica Fluminense, um museu mesmo que tem lá a cadeira que Robert Calley pregou, fotos antigas da origem do evangelho no Brasil, e um outro museu que fica na Catedral Presbiteriana. Pouca coisa.
Comecei a levar o pessoal. Aí surgiu, como eu levo jeito para essa coisa, levar as pessoas, falar, levei jovens também, levei o grupo da amizade lá da Maranata, do pessoal dos singles, né? Maneiro. Fizemos um passeio maravilhoso pelo centro. Pessoas que, embora vivam nesta cidade, muitas vezes não entraram nesse lugar. Por falta de tempo, de oportunidade ou de conhecimento, principalmente. Quanto tempo dura esse passeio turístico? Umas 3 horas. Legal, 3 horinhas. Eu faço umas quartas-feiras e outros fins de semana. Encaixo dentro do meu horário também. Legal, cara. Começo 9 horas, vou até meio-dia, depois vou correndo pro trabalho e levo as pessoas. E é interessante porque as pessoas ficam maravilhadas. Gente, eu moro no Rio há 50 anos, 40 anos e não sabia disso aqui. Então você está levando cultura, conhecimento, divertimento, lazer, de uma maneira inteligente para essas pessoas. E assim, a gente colocou um propósito do coração que esses passeios são profissionais, me tornei guia de turismo, né? Me formei profissionalmente, só comecei a fazer profissionalmente depois de ter a credencial chamada Cadastur, que é a maneira legal de você fazer o trabalho. Aí nós colocamos no coração lá em casa de que o que nós arrecadarmos disso aí, do ingresso, nós vamos doar para instituições ligadas à nossa igreja. Achei muito legal. Maneiro, cara. Conversei com a Jaqueline lá em casa e falei, dinheiro é sempre bom. Mas esse dinheiro não vai fazer tanta falta pra gente Que agora. maneiro, que E maneiro. tem gente que está muito sufoco pior do que nós. É. Então, assim, a doação de um desses passeios foi pro Coletando Vidas, Que legal. do Leandro Marques. Do Leandro Marques. A doação do outro foi pro Aja, do Pedro Borel. A doação do outro vai para as CAC. Vamos fazer assim. Isso. Porque, assim, é um turismo missionário, digamos assim. E as pessoas vibram quando eu falo isso para as Que pessoas. Eu falei, olha, legal, o que nós estamos arrecadando nesse passeio vai ser doado para essa instituição. Mostra o recibo. Esses grupos bonitinho. são de quantas pessoas? Já levei grupo de 20 pessoas, grupo de 7 pessoas. Eu anuncio naquela plataforma Simpla, né, de organização de eventos. As pessoas se inscrevem no dia e horário marcado. mas Falam, vamos uma curtição. Pode falar legal. o custo? R$40. R$40. R$30, dependendo do grupo. Não, e saber que isso vai ser destinado Vai ser a uma destinado. entidade. Que maneiro, É, porque é um Carlinhos. trabalho profissional, naturalmente tem que cobrar. Sim, lógico. Mas nesse momento eu não estou nem ficando com dinheiro lá em casa. A gente Legal. está doando. E assim, gente que precisa mais de nós. E Legal. você faz uma coisa que você curte, uma coisa que você gosta. Eu vibro falando desses assuntos. Olha aí. Cara, nós que temos maneiro. 14 igrejas. Você imagina se nós arrumássemos grupos. Tem pessoal querendo. Os adolescentes de Campo Grande já estão me procurando para fazer os passeios. E não só os adolescentes, por exemplo, o pessoal da terceira A idade. terceira idade é maravilhoso. Entendeu? Sim, muito bom. E porque assim, eu encontro pessoas esse negócio de rede social, Lucas, eu não sabia o alcance que essa coisa tinha. É incrível, é absurdo. Então eu tô na rua e falo, eu conheço você, eu sigo a tua página. Acontece várias vezes. Que legal. Sábado passado fui no hotel Windsor, lá na Barra, Sim. no Um dos almoço 5 que tem lá. Um dos 5, mas aquele mais grandão. Sim, a minha prima fez aniversário e o almoço dela foi lá. Aí eu tava me servindo e veio o chefe executivo. Eu conheço você. Eu falei, chefe, de onde? Da sua página do Passeador Carioca. Eu sigo e curto muito. Legal. Então cara. é super legal isso. Legal. E você proporcionar às pessoas que frequentam, que transitam na rede social, que é uma terra de ninguém, tem de tudo nisso aí, né? Sem reservas. Tem pessoas que já, até pelo momento político agudo que nós vivemos no ano passado no Brasil, Sim. nos últimos 2 anos, separando famílias, separando igrejas, Sim. separando pessoas. Tem muita gente que abandona a rede social porque não aguentou aquela coisa tóxica. Foi Dos mesmo. dois lados, viu? Sim. Não, foi Tóxico dos mesmo. dois lados. Foi mesmo. Uma brigaiada louca. Obrigado, louco. Tem gente que falou assim: olha, eu só voltei para a rede social por causa da página do Passeador Carioca. Porque é uma coisa leve. É entretenimento, é cultura, é coisa assim, divertimento. O que é mais legal do que fazer um bom passeio com pessoas de quem você gosta, pessoas amigas? Então estamos aí fazendo esse trabalho Onde com é esse que- objetivo social. Legal. E É só entrar na sua Onde página? é que tá a página? a página está no Facebook e no Instagram. Eu Beleza. entrei no Instagram meio por necessidade, por causa da mobilidade. Mas o que eu gosto mesmo é do Facebook. Se eu entrar no Instagram, eu tenho que escrever o quê? Passeador Carioca. Só isso? Só isso, tanto no Instagram como no Facebook. Então Aí é vai fácil de aparecer lá, achar, pô. tem mais de 200 roteiros pela cidade lá no Facebook e no Instagram um pouco menos, que eu comecei mais recentemente. Entendi. Eu até contratei uma adolescente na minha igreja. Eu Boa. falei, minha filha, você está trabalhando? Boa. Não, tio, então não tá. Você quer fazer esse trabalho para mim? Eu te dou lá um dinheiro por mês. Para ela poder organizar meu Instagram. O teu Instagram. Maneiro, mandou Porque bem. eu não lido muito bem com esse negócio. Aham. Mas o Facebook... Tanto é que o pessoal do Facebook é tudo coroa, né? A média de idade, tem lá um balizador de Sim, idade. sim. A maioria das pessoas é de 35 a 65 anos. Sim, o Que é a Facebook pessoa hoje... que gosta de um conteúdo mais elaborado, que é o que eu faço. Aham. Um conteúdo que conta um pouco de história, não é uma página científica, Sim. mas eu busco as melhores fontes, naturalmente. Passeador Carioca. Passeador Passeador Carioca. Carioca. E conto lenda urbana. Tem uma lenda de uma bruxa lá do Arco do Télios, da Praça 15, Caramba. que era uma mulher que bebia sangue das crianças como elixir da juventude. Lenda urbana, lenda urbana. Lenda urbana. A pessoa existiu.
Bárbara Vicente de Urpia. Foi uma mulher do século XVIII. Caramba. E que depois ficou arruinada e recorreu à prostituição como maneira de viver. E conta-se que quando ela começou a ficar mais velha, ela perdeu competitividade no mercado que ela atuava, né, da prostituição. E disse que ela... Aí já entra na lenda urbana. A pessoa existiu. Disse que ela pegava as crianças que eram colocadas nas rodas dos expostos da Santa Casa. No passado era assim, né? Você tinha um filho chamado bastardo, fora do casamento. Isso. Ou uma mulher tinha um filho que não podia criar. Botava na roda dos expostos, geralmente perto de um convento ou da Santa Casa, tocava um sininho e os religiosos viravam a roda, pegavam a criança para criar, com o anonimato da pessoa que abandonou a criança, que deixou a criança. Dizem que a Bárbara Vicente de Urpia chegava antes, pegava as crianças, cortava o pescoço e sorvia o sangue das crianças, como eles tinham da juventude. É lenda urbana. Mas disse que, como ela fazia ponto naquela região, o Arco do Teles, que fica aí na Praça 15, perto do Paço Imperial, dizem que é um lugar mal assombrado. Engraçado é quando eu levo grupos evangélicos lá, eu conto essa história. Eu falo, gente, não entra ainda não, espera. Que é um arco, né? Aí conta a história. Esse lugar é mal assombrado pela Bárbara Vicente de Urpia, a Bárbara dos Prazeres. Mas como todos nós aqui somos cristãos e não temos medo de assombração, eu convido vocês a entrarem nesse lugar e dar um mergulho no Rio Antigo. O pessoal delira. É muito legal. Pô, que maneiro. Muito legal. Façam esse passeio, vocês vão curtir. Maneiro pra caramba, cara. Que conversa boa. Cara, acabou agora? Que conversa boa. A gente... Não, você vai voltar, você vai voltar. Me diz, quando o Marcos me falou que era 1h30, eu falei, gente, vai ter assunto pra isso tudo? E teve, né? teve. Mas é assim, gente. A gente está aqui batendo um papo, já tem mais de 1 hora. O que nos une, né? É. A nossa fé, o nosso pertencimento eclesiástico, o que nos une é muito legal. Então, assim, isso favorece que a gente fique junto, né? Favorece que a gente goste de conversar. Que coisa melhor do que conversar com um grupo de crentes, irmão? No instantinho alguém pega o violão, começa a tocar música velha, é um barato. Daqui a pouco a gente pede uma pizza. Você sabe como é que eu queria morrer? Essa é pra terminar. Sabe o sonho que eu tenho de morte? É assim. O cara tá sonhando com a morte. Não, gente. escuta, o sonho que eu tenho de morte, pra daqui a 50 anos, vamos dizer assim. Beleza. Eu gosto muito de barco, né? De mar. Adoro pescar, adoro andar de barco. Remo em caiaque e tal. Aí, se fosse possível, assim, eu saber que eu vou viver o último dia da minha vida. Se fosse possível. Aí o que eu ia fazer? Eu ia juntar um grupo de amigos da igreja, da minha idade, mais ou menos, meu tempo, né? Entrar num barco e eles ficar tocando violão a tarde toda, cantando corinho, fazendo aquela curtição toda. E na hora que fosse da minha morte, alguém me embrulhava num coisinho e jogava no mar. Eu tinha maior vontade de ser jogado no mar. Esse negócio de enterro ortodoxo. Tinha que ser marinheiro, então, pô. Não sou marinheiro, mas eu gosto. Aquela percepção assim, se alguém vai dar cabo do meu corpo, que sejam as criaturas do mar, os peixinhos, as anêmonas, os ouriços do mar. Aí, Max, tu queria um desse? Não. Eu sei que não é possível. Mas não tem coisa mais legal do que reunir um grupo de crentes e tocar violão a noite toda? Meu irmão, eu me amarro nisso. A gente cresceu com isso, né? É isso aí. A gente cresceu com essa coisa de retiro, fazer seresta, serenata e retiro. É muito legal. Repetindo o Rebelão para terminar. É um barato essa vida de crente. Show de bola. Esse foi Carlinhos. Carlinhos, fechando. O que você diria hoje para essas pessoas que estão nos ouvindo, depois de toda essa conversa que nós tivemos sobre vários temas? A gente foi para muito lugar. Pô. O que você diria de sério, de profundo, de algo... Eu diria que a fé evangélica que nos reuniu aqui, né? Perfeito. Né? Todos nós estamos aqui juntos hoje porque algo nos une, que é a fé evangélica. A fé evangélica, a fé cristã, ela não só é verdadeira, e nós cremos nisso de todo o coração, na verdade da palavra de Deus, como ela é um estilo de vida muito legal. É um estilo de vida muito interessante, que te dá um direcionamento na sua vida, nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos de gratidão, nos momentos de angústia, nos momentos mais duros da minha vida, perda de parentes, doença que aconteceu, uma vez que eu quase fiquei cego, que eu tive que ser operado às pressas. O que acalentou meu coração é que o telefone não parava. Eu não estava podendo nem enxergar nada, o telefone, pessoas orando por mim, pessoas conversando comigo, pessoas querendo falar comigo, esse carinho que envolve. Então, a igreja cristã, a fé evangélica, a palavra de Deus, Jesus, a história toda é verdadeira. Pode ter certeza disso. Isso é verdade e faz sentido nas nossas vidas. E quando nós temos isso no coração, a vida não só se torna melhor, mais agradável, como ela passa a ter sentido. Tem propósito. Tem propósito. E te projeta para muito além dessa materialidade que a gente vive. Sim. Não sei se é Romanos 6,10, tá, pastor? Me corrija se eu estiver errado. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo falou que eu gosto muito, que se a nossa esperança se resume somente a esta vida,
de 70, 80 anos, esses perrengues que a gente passa no dia a dia. Somos os mais miseráveis. Somos os mais infelizes dos homens. Infelizes, que é o termo, né? Os mais miseráveis dos Os homens. mais miseráveis. Nas versões mais antigas. Infelizes, miseráveis. Então, assim, existe algo muito maior do que isso. E parodiando o grande filósofo francês René Descartes, né, que criou a expressão penso, logo existo, como base do racionalismo do século XVIII, eu diria o seguinte: creio, logo existo. Porque eu não concebo uma vida sem Jesus. Sem crer em Cristo. Sem crer em Cristo. Uma vida sem você crer. Isso é uma experiência que nós tivemos hoje, pastor. No sepultamento de uma pessoa querida, nós viemos de lá agora. Sim. Aquela ambiência do sepultamento, aquela esperança na dor, aquela perspectiva que consola. Do até breve. É eu nesse não sei. momento que o evangelho faz todo sentido também. Né? Toda a diferença. Eu ouvi uma vez uma pregação sua que falava sobre sofrimento humano, essas coisas, e você falou assim: eu não tenho explicação para essas coisas. Eu não tenho explicação para o sofrimento. Eu não tenho explicação para as angústias da vida. Elas existem. E se a própria Bíblia diz, né, o sol nasce para o justo e para o injusto. Eu prefiro que o sol, a chuva me pegue crendo no Senhor. Com a perspectiva não só da vida eterna, mas uma vida plena aqui nesse mundo. Uma vida que faça sentido. Uma vida que te transporte para além da materialidade, para além do individualismo, para além do hedonismo, dessa coisa de conquistar, de prazer a todo custo, de satisfazer a si mesmo. Uma vida de mutualidade. É isso que o evangelho proporciona. Amém. Você olhar para o outro. Você não é querer conquistar o outro, ganhar a alma do outro. Não é só isso. Encher a igreja. Não é disso que eu estou falando. Essa é uma coisa que faz tão bem para você, que enche tanto teu coração, Lucas, que motiva o seu ministério, pastor Ari, que isso seja transmitido para as pessoas. É verdade. De uma maneira leve, Amém. de uma maneira de respeito, uma maneira carinhosa, acolhedora, mas mostre que existe luz nas trevas. Amém. Esse mundo doido que a gente está vivendo, Amém. de guerra, de ódio, de crimes terríveis acontecendo todo dia. Está sinistro viver. Se você não tiver essa esperança, um Cristo que é a motivação da sua vida, uma fé que te leva para diante, não sei o que seria da nossa vida. A sua vida é vã. Eu não tem concebo de outra sentido. maneira. Carlinhos, que Deus te abençoe. Acho que é isso. Que Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigado por Cara, você essa ter mesa aqui... gastado o seu tempo para vir Que aqui. gastar o tempo, investir o tempo aqui. Foi muito Compartilhar E cheguei nessa mesa conosco. aqui, que gigante de ocupar. Até que não saí tão mal. Né? Foi foi muito bom. maneiro. Muito bom. Deus te Obrigado, abençoe. pastor. Obrigado, Lucas, pelo convite. Pô, adorei. Então, leva um beijo lá para sua esposa, pro seu filhão. Levo, Amém. sim. Daqui a E pouco não eu se vou estar esqueça com de ele. botar lá na sua agenda o grupo e cantar lá em Campo Grande. Já tem nome o grupo? Olha... Um de nós fala Geriátricos Gospel Band. Outro chama Fósseis de Cristo. Caramba! Eu prefiro não ter nome, irmão. Porque é um negócio. A gente vai tocar no próximo domingo lá na Igreja do Bem, né? Vocês Eu só falei, arrumam nome. pessoal, tomem seus remédios direitinho para poder chegar no dia também. Lucas. É isso, foi muito bom. Caramba, que conversa. Não esquece de curtir, compartilhar, leva essa conversa para todo mundo, porque foi sensacional. E você pode ouvir essa conversa Exato. fora do YouTube. É. Como? Como? No Não sei Spotify, no Spotify, no Apple Music, no YouTube Music, no Deezer. A gente tá lá também. É só procurar dar real que você vai achar a gente lá. Gente, tem isso tudo? Tem. Caraca, eu também fiquei surpreso. Eu quando sabia do descobri. Facebook, do YouTube. Não, Não, você pode enquanto tá caminhando, enquanto tá tomando um banho, enquanto tá viajando, Ele falou um enfim. monte de nome aí que eu não escutei. Pois é, a gente tá lá. E é isso, o bom do Spotify, desses aplicativos de áudio, né, de música, é isso, é que você pode estar num ônibus indo pro trabalho e tá ouvindo esse papo todo Legal. aqui, entendeu? Então, assim, fica aquele O clima que era o de radinho rádio. do passado, né? É o clima do rádio. O podcast, ele tem um pouco do rádio, né? Só não tem aquela anteninha, né? Só não tem anteninha, mas é isso. Na real, foi top. Gente, Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todos nós. Que você tenha uma boa semana no nome de Jesus. Glória a Abração, Deus. gente. Tamo junto. Valeu.